Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que... Entre em contato, participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje o nosso bate-papo é sobre artes marciais e a sua importância. Hoje eu vou conversar com o Marcelo. Olá, boa tarde. Nosso conhecido ninja, né? Muito obrigado. Valeu por ter vindo, Marcelo. Que é isso, eu que agradeço pelo convite, Emerson. E a gente vai estar conversando também com o mestre Leandro da Costa. Tudo bem, Leandro? Tô tranquilo, obrigado pelo convite também. É uma honra estar aqui, né, para poder falar um pouco da minha história, né, e falar um pouco do kickbox, do karatê. E isso é importante para a sociedade pelotense e para o mundo todo conhecer a história de cada um. Show de bola. E um prazer ter me lado do professor aqui. Muito obrigado. Só puxa um pouquinho mais pra ti. Pode puxar também. Aí, isso. Tu sabe que, cara, a gente gosta bastante de trazer aqui o pessoal ligado à área da saúde, né? Já veio o pessoal de fisiculturismo, de força, de atletismo. E sempre dá muito engajamento com o pessoal. Que parece que depois de tudo que aconteceu no mundo, né? O pessoal tá mais preocupado agora com a saúde, o bem-estar. Então, tenho certeza que vai ser um papo bem legal. De cara, eu já vou perguntar para vocês se apresentarem. Aí primeiro eu pedi aqui pro mestre Leandro se apresentar. Bom, meu nome é Leandro da Costa, tenho a academia Garra de Tigre desde 96, abri a academia em 96, dia 3 de janeiro de 96, inaugurei a academia Garra de Tigre. Garra de Tigre porque é uma homenagem à Academia Tigre, da cidade de Rio Grande, que eu treinava com o professor Luiz Lopes, né? Pratico artes marciais desde 83, comecei com o sensei Celso Brode, na extinta Academia Paulo Brode, com o judô, estava com 7 anos nesse período. A partir do ano seguinte, 84, fiquei mais um ano no judô mais ou menos, não fiz nenhum tipo de graduação, né, no judô, sou faixa branca, nunca me graduei, simplesmente pratiquei judô durante um ano, até tem alguns amigos meus aí que são hoje professor de judô na cidade, foram meus colegas naquele período, mas me apaixonei pelo karatê, então aí, passando, vi uma academia de karatê, que era a academia do sensei Edson Brange, karatê Vadoryu, né, que hoje ele já não milita mais no karatê, hoje é músico, nem está mais em Pelotas, né, mas formou grandes professores aqui na cidade, e aí dali dei o início ao karatê, né, conheci através de revistas o Full Contact, que era chamado na época de karatê Full Contact, busquei, né, essa modalidade, treinei um período aqui na cidade de Pelotas karatê, numa academia que tinha esse sensei que eu treinei na época karatê aqui, ele também ensinava em dias intercalados treinamentos de full contact, mas não era formado em full contact, não era faixa preta de full contact e nem tão pouco filiado a ninguém, era na parte do full contact, ele era ligado somente ao karatê, mas aprendi também algumas técnicas muito importantes para minha carreira como lutador e como professor no futuro. Aí então busquei conhecimentos através de professores fora daqui, entre eles o grão-mestre Pérez da Misque Veiga, que na época ele era presidente da United States Karate Association do Brasil, que é uma instituição que ela tem a matriz no mundo, nos Estados Unidos, na América do Norte. Hoje ela a presidência é falecida, e aí houve uma dissidência, e aí fundaram-se depois a United States Karate Alliance, e se dividiu, mas na época, ele começou acho que 87, 88 com uma representação, e nessa entidade se desenvolvia full contact, karatê e todos os estilos de artes marciais. Mandei uma carta para ele, isso já foi no ano de 91, eu já estava já com 15 anos para 16 anos, e aí entrei em contato com ele, aonde então busquei conhecimento de graduações, para com esse mestre, com o mestre Pérez, e também no karatê. Um ano seguinte, procurei a Academia Tigre, né, em Rio Grande, com o professor Luiz Lopes, né, que era a academia, era o professor Luiz Lopes e Manuel Lopes, 2 irmãos.
E treinei lá durante bastante período até chegar a minha faixa preta de full contact. Tu tinha 16 quando tu foi pra lá? Não. Não, eu sempre morei em Pelotas, mas eu me deslocava para Rio Grande, para treinar em Rio Grande, na Academia Tigre, né? Ele até chegou um período a vir a Pelotas 2 dias por semana e dava full contact aqui no Fragata, né? Até para dar um embasamento, uma força maior. Isso foi entre 94 e 95, o professor Lopes. Antes de poder se apresentar, só vou tirar uma dúvida aqui, porque tu fala muito karatê e full contact. Perfeito. Tem diferença? Ou Tem diferença. Tem diferença. Tem diferença, porque no início, quando surgiu o full contact, ele é chamado de karatê full contact, porque ele é oriundo do karatê. As raízes do full contact é o karatê. Entendeu? Então, é um lutador de karatê que lutava como forma de semi-contato e não sentiam contente no sistema de luta que eles competiam no período da década de 70. E então, através de grão-mestre Bill Wallace, pelo qual também conheço pessoalmente, conheci em 2019 ele pessoalmente, participei no seminário com ele, que é o criador do full contact, na realidade, né? Dominique Valera, Mike Anderson, Jeff Smith, Ben Urquides. Então, todas essas lendas que eram do karatê, de semi-contato, já lutavam num sistema mais duro. Então, começaram a desenvolver um karatê mais árduo. E aí, como naquele período teriam que seguir uma rigidez muito forte do karatê japonês no sistema de Shai Kumite, eles então saíram, se retiraram do karatê tradicional e então idealizaram o full contact. E, então, em 74, eles então criaram o primeiro torneio mundial de karatê full contact, é chamado de karatê full contact. Depois houve toda uma transição, chegando até o final dos anos 80, aonde começou a ser o termo kickbox. Porque o kickbox, depois na sequência da nossa conversa, o kickbox foi criado no Japão pelo mestre Kenji Kurosaki e outros professores de karatê de contato que lutaram com lutadores de Muay Thai. E aí houve uma dissidência do karatê com a junção do boxe olímpico, do boxe, né, do pugilato, para então criar-se o kickbox no Japão. E aí depois houve tudo é uma história muito linda, muito bonita, porque aí tem os sistemas com chute nas pernas, com joelhada, clinch, e o full contact, que não golpeia nas pernas, chute acima da cintura e boxeia livremente. Então eu trabalho com os dois sistemas, o japonês e o norte-americano. Sou mestre dos dois e graduado pelas autoridades máximas do mundo. Massa. Marcelo, te apresentar então aí. Tu já esteve aqui no podcast, mas te apresenta aí. Sim, eu sou Marcelo Regis dos Santos, eu sou professor da Bujinkan Budo Taijutsu. É uma escola de ninja e samurai. Eu comecei a praticar arte marcial com os meus 15 anos e nunca mais parei. Eu troquei de estilos, comecei com full contact, com o Césio, lá em Rio Grande. Depois eu passei para o estilo de Kung Fu aqui em Pelotas, depois um outro estilo de Kung Fu. E após esse meu período de treino, que fecha mais ou menos uns 10 anos, foi quando eu passei para Bujinkan, devido à minha prática da minha vida, né? Onde eu comecei a estudar Bujinkan Budo Taijutsu e então faz 12 anos que eu pratico essa mesma arte, 12, 13 anos, um pouco mais talvez, às vezes eu me perco nessas datas. E então até no momento é isso, como um praticante de alguém que viaja e pratica a arte mesmo no seu dia a dia. Tá, e hoje tu é professor de ninjitsu, é isso? Ninjutsu? Ninjutsu. Sim, ninjutsu. Na realidade, Bujinkan Budo Taijutsu são 9 escolas, 9 sistemas de guerra tradicionais do Japão. Dentro desses 9 sistemas existem as escolas de ninjutsu tradicionais. E então eu tenho a graduação de Shidoshi, né, que é o título, né, de professor, no qual esse título eu aprendo, no caso eu aprendo, né, estou aprendendo ainda, né, a desenvolver esses estilos, onde envolve os de ninja e os de samurai. São as chamadas Koryu, né? São os estilos antigos, criados antes do período de paz do Japão, né? São estilos que foram utilizados nos campos de guerra, nos campos de batalha, eram das castas de samurai vigentes no Japão e que foram passados geração após geração até os dias atuais. Show de bola. Estão apresentados, então, os dois. E a gente vai começar, então, agora a conversar um pouquinho. Primeiro eu vou perguntar pro Leandro, né, falar um pouco mais da diferença do karatê pro kickbox, né? Bom, hoje eu trabalho durante toda a minha vida, né, completo agora 40 anos de artes marciais. Durante toda a minha vida eu sempre pratiquei luta de strike, luta de trocação, sempre gostei de trocação. Treinei judô, né, durante um período de um ano, me ajudou muito para os Vale Tudo, como eu lutei em Vale Tudo antigo, MMA antigo, quem sabe a Academia Karate Tigre, quem conhece a academia sabe que ela foi bicampeã de Vale Tudo em 97, né, depois teve atletas também de MMA que acabaram indo para minha academia para treinar também. Hoje eu não me envolvo mais com MMA, com Vale Tudo, devido a bastante dedicação, né? Eu também sou professor física, então tenho a sala de musculação, sou personal trainer também, então tenho um trabalho com as artes marciais,
com a musculação, né, com o personal, e também eu presido a confederação hoje de kickboxing, então eu tenho um trabalho enorme com o país todo em cima do kickboxing. E voltei a lutar agora com 46 anos de idade, estava afastado dos rings por alguns motivos. Lutando no cara, contact e no kickbox, isso. No kickbox. Lutei nos dois. Só me corrija se eu estiver errado, posso estar falando besteira. Tá, mas o kickbox, ele é mais de bater, assim? Não, os dois são nocaute. Os dois são de luta nocaute. Tanto o kickbox como o full contact. O que difere o full contact? O que é diferente, então, é o karatê, que é por ponto, não? Não, aí tem várias linhagens de karatê hoje no mundo, né? Existe o karatê de contato e de semicontato, né? Quando foi criado o kickbox, no Japão, ele foi criado por lutadores de karatê de contato. Nos Estados Unidos, na América do Norte, ele foi criado por lutadores de semicontato, de karatê de ponto. Por isso que talvez a dissidência deles não tenha o golpe nas pernas. Eles não chutam nas pernas. O full contact não tem golpe nas pernas, só tem uma shibarai, que é a rasteira, não pode golpear nas pernas. Mas da cintura para cima, normalmente, bate firme e forte. Frontal, circular lateral, maguiri, mawashi, yoko, tudo normal. E o boxe normal, né? O que diferencia um pouco do boxe, que vale o soco rodado, que é o Shiruraken, né? Que isso vale tanto no full contact como no kickbox. E o kickbox você vale aplicar joelhada e chute nas pernas, por dentro e por fora, né? Esse nome que você falou aí lembra até do Street Fighter, né? O Shiruraken, esse que tu falou aí. O Shiruraken? Que acho que tinha, né? Uma coisa parecida. Como o Street Fighter é um jogo que representa vários estilos de luta, então, claro, tem movimentos ali que eles tentam botar algum... Nomenclatura de artes marciais, né? Não, eu te perguntei porque assim, a gente ficou muito familiarizado com o Cobra Kai, não sei se tu chegou a ver a série. Sim. E ali eles falam de karatê e tudo, né? E vários estilos também diferentes, só que quando a gente vê eles lutando é sempre por ponto, né? Claro, é porque eles mantêm aquela raiz mais tradicional do semi-contato, do Shaikumite, né? Que também lutei nessa sistema pelo Shotokan, fui campeão brasileiro de karatê em 2002, né? Até aqui trouxe aqui o certificado quando eu fui campeão brasileiro também, né? Eu estava tentando me organizar para trazer todo o material, mas aqui teria que ir na academia, não tem como trazer. São muitos anos, né? Tu tem mais tempo lutando do que eu tenho de vida. Há bastante tempo. Mas é uma coisa que eu vejo assim, ao decorrer da vida, eu só tive coisas boas a meu benefício e ao benefício de vários alunados que eu já tive. Hoje eu formei na cidade de Pelotas 20 faixas pretas. Hoje muitos estão ao meu lado, outros seguiram outros caminhos, outros migraram para outras modalidades de artes marciais, né? Outros estão em outros estilos de karatê, mas tem um respeito mútuo porque na história deles, na raiz e na árvore genealógica deles, o nome do mestre Leandro consta ali como a base inicial de tudo. Até pelo fato de eu ter começado a ensinar bastante jovem, né? Bastante bem novo, né? Já com 16 anos eu estava dando aula, já tinha o meu grupo, né? Em Pelotas, de full contact. Com quantos anos tu começou a dar aula? Com 16 anos eu montei uma academia na minha casa. Eu montei na minha casa uma academia que o primeiro nome da academia era chamado Punhos de Ferro. Meu nome dado. Era a Academia Punhos de Ferro na General Neto. Era na garagem da casa da minha avó, uma academia tranquila, não cobrava nada dos meus colegas, né? Depois eu fui dar uma academia Força e Saúde, que era na Santa Cruz. Era uma academia de musculação muito antiga, nos anos 80, de culturismo. O antigo dono era o Ernesto, ele fazia medicina aqui na Federal, ele era paulista, então ele veio para cá, colocou uma academia, a academia tinha 13 mil alunos na época de musculação. Nossa. Muitos hoje que trabalham com culturismo, que são da meia idade para frente, tudo praticaram musculação naquela época lá. Né? Então, a musculação dessa academia que era bem tradicional. Sim. Depois ela mudou o nome, veio aqui onde era aquele ali na esquina do Tigrão Frango, tinha o Tigrão Frango, e ela ficou até fechar as portas em 99. Né? Então, nesse meio da musculação, fui forte também, cheguei a ser culturista, não de competição, mas fisicamente. Em outro momento posso fazer minhas fotos aqui, sem tomar nada, só no treinamento normal, feijão, arroz e uma boa alimentação. Né? Porque na minha época não tinha tanta facilidade, não existia loja de suplemento, era batida com clara de ovo, aveia, treino, musculação pesada e acreditar, e treinando luta marcial e treinando musculação pesada. Fui instrutor de musculação em grandes academias antigas da cidade, 95 para trás, trabalhei como instrutor de musculação em várias academias na cidade também, dando aula de luta, mas também desenvolvendo um trabalho como instrutor de musculação. Hoje tem pessoas aqui na cidade que hoje estão no culturismo, que foram meus alunos também na musculação, né? Pessoas que eu tenho grande amizade também, né? Então o trabalho é bastante longo, né? É uma dedicação, como eu disse, é uma abstinência de muitas coisas, eu abro mão de muitas coisas, entendeu? Para poder focar num sonho de criança, né? Voltando à tua pergunta, a diferença de alguns estilos de karatê, hoje eu treinei em Pelotas aqui, treinei karatê Vadoryu, treinei karatê Kyokushin,
na chegada do mestre Oscar Macita, do sensei Oscar Macita, treinei Kyokushin também com outro sensei da cidade, competi também, torneio de Karate Kyokushin. Hoje eu trabalho com um estilo próprio que é Karatê de contato Bukikuryu, né? Que é um Karatê de contato que ele tem todas as raízes com o Karatê também Shorin-ryu, o Karatê de Okinawa. Então eu trabalho com as raízes mais tradicionais de Okinawa, com sistemas também japoneses, mas também com katas também de Okinawa, mas é no sistema K1. Ele é um karatê de contato no sistema K1, vale golpes também na parte superior da cabeça, não somente no tronco. É o sistema de kickbox normal. Tá? Okinawa é a terra do mestre Miyagi, né? O meu mestre de karatê, né, o meu mestre que já tô com ele há 31 anos, né, que é de São Paulo, que é o grão-mestre Pérez Damisque Veiga, ele trabalha com karatê de Okinawa, né, porque ele é aluno de mestre que veio de Okinawa pro Brasil, né? Eu já é falecido já, então eu não tenho como eu fugir a raiz. Tu sabe que tem uma curiosidade a respeito do Karate Kid, né? Que tinha lá o ator que fazia o mestre Miyagi, né? Ele não era lutador de verdade. Ele nem sabia lutar. O dublê dele é o mestre Fumidemura. O Fumidemura que consta, e inclusive eu tenho um livro que posso trazer também para mostrar em outro momento, que eu tenho uma biblioteca bastante ampla, né? E de livros, inclusive livros muito antigos, né? Que eu mandei vir do Japão, né? Que não tem como trazer, porque é muita coisa. Sim. Não tem nem como eu deslocar, de lá que eu tenho uma biblioteca. Entendeu? Sim. Ele foi quem ensinou, basicamente, em alguns momentos, algumas técnicas de nunchaku para o Bruce Lee, foi o mestre Fumidemura, porque em 69 ele idealizou o primeiro livro do Karatê Shitoryu, que é um outro estilo de Karatê, que é Shitoryu, e ele idealizou nesse livro, ele é só de nunchaku, e o Bruce Lee ficou sabendo nesse lançamento desse livro, foi até a academia dele nos Estados Unidos, que ele morava lá, e aí então aprendeu, teve algumas aulas que ele até relata nesse livro que o Bruce Lee, coisas técnicas que eram avançadas, de levariam de repente 6 meses, o Bruce Lee aprendeu em 1 semana. Pois é. Então eu vou fazer uma pergunta agora que você tocou nesse assunto, que não está nem no nosso roteiro aqui, mas os dois podem responder, né? Claro. Não surgiu ou não se foi divulgado nenhum outro Bruce Lee? Sempre não teve nenhum outro lutador que foi tão bom quanto o Bruce Lee? E por que não? Eu me dando a liberdade, eu acredito que todos nos seus dojos, ou dojangs, como é em coreano, né, tem a sua capacidade, o seu conhecimento e a sua própria ideologia de trabalho. A diferença toda do Bruce Lee, do mestre Bruce Lee, Sifu Bruce Lee, porque ele idealizou o Jeet Kune Do, o sistema dele, ele teve uma grande evolução através do cinema, num período que estava ainda um pouco estacionado, as artes marciais, as pessoas estavam acreditando um pouco nessa liberdade. Não tinha tanto praticante. Não tinha, era uma liberdade de expressão. E os seres humanos necessitam disso para se alimentar. É como os ogros, como na idade das cavernas, o cara ser mais bruto. Por que se cultua o corpo? Por que se treina? Porque se melhora a sua autoestima, se melhora a sua própria imagem. Tu chegar um cara mais avantajado, ou um faixa preta, ou sendo um praticante. Eu digo porque como eu treinei de criança, então eu lembro que no colégio, às vezes estavam 2 colegas meus brigando e eu chegava, vamos parar com a briga. Eles não me revidavam, eles paravam. Mas eu não cheguei para brigar. Mas a gente percebe que pelo fato de saberem que eu praticava karatê, existia uma coisa, entendeu? É um instinto de sobrevivência, né? Exatamente. E acredito eu que o Bruce Lee, o mestre Bruce Lee, naquele período ali, ele teve, né, uma facilidade, no sentido que o próprio cinema lançou ele, e também as pessoas estavam começando a olhar para as artes marciais com uma forma de qualidade de vida diferente, porque as pessoas necessitam de poder viver melhor. Nós precisamos ter um ídolo, ter alguém que a gente possa nos espelhar, entendeu? Eu tive meus ídolos, como tenho meus ídolos até hoje, dentro das artes marciais, inclusive um deles é o Bruce Lee, na minha academia cheio de posters de Bruce Lee, e posters muito antigos, que eram revistas da década de 80, que nem existe mais, então eu tenho todos enquadrados, moldurados, estão lá mesmo a minha academia sendo uma academia tradicional de modalidade japonesa, eu tenho lá as fotos do mestre Bruce Lee, né? Então eu acredito que esse foi um dos fatores, né, que lançou esse lado, né, que ele foi, na realidade, o que mais
ajudou no desenvolvimento das artes marciais hoje ter a base que ela tem, no sentido geral. Mesmo que muitos contestem algumas bobagens, porque geralmente todo mundo vai contestar alguma coisa quem se sente incomodado. Quem entramos lá da inveja, né? Então, e ele foi um cara que ele mostrou. Né? Então, e eu aprendi uma coisa comigo, que eu nunca vou me esquecer, que meus pais me ensinaram. Indiferente qual seja a sua modalidade, a sua arte, o seu aluno, todos têm o mesmo valor. Então, para mim, o ninjitsu tem a sua essência, o kickbox, o karatê tem a sua essência, o kung fu tem a sua essência, o judô tem a sua essência, todos eles. Eu lamento quando eu vejo pessoas soberbas, arrogantes, inferiores de espírito, denegrirem ou tentarem ofender ou diminuir outros professores de outras modalidades. Até porque ninguém nasceu faixa preta, ninguém nasceu lutador. Posso estar falando outra bobagem aqui também, mas cada estilo de arte marcial tem a sua vantagem, né? Por exemplo, o judô mesmo, acho que são os melhores para saber cair, né? Ninjitsu, quer se esconder aí e pegar alguém de surpresa, né? E resistência, eu acho que, tipo, levar soco na cara, boxe. Acho que os melhores para levar soco na cara seria boxe. Agora, os melhores para chutar, aquele da Tailândia, que eu me esqueci o nome. Muay Thai. Mas o Muay Thai, acho que a grande arma do Muay Thai são a parte de cotovelo e joelho. Né? E o cotovelo no Muay Thai, ele não é muito utilizado em competições a nível amador. Ele é só em competições profissionais e nem todas as federações autorizam o cotovelo. É um contato muito perigoso. Né? Até porque existe, né, hoje muita responsabilidade. O novo Código brasileiro, desde 2013, ele mudou muitas coisas, em questões de acidente, em academia. Então, tem gente que não estuda, que não sabe esse lado, né? Mas existe hoje, né, se tu quebrar um aluno, tu machucar um aluno, é porque, por exemplo, tu é um profissional da área da comunicação. Aí tu vai sair daqui na tua rota de trabalho o dia todo, chegar na minha academia, eu chegar lá e te quebrar um braço, te quebrar um nariz. Não tem lógica. Tu tá lá por isso, entendeu? Que tem que ter todo esse discernimento, essa maturidade, esse conhecimento. Para quê? Porque tu vai lá como um aluno, mas também como um cliente. E também tem algumas coisas das leis do país, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas o ninjutsu também tem... Eu falo ninjutsu por causa do Naruto, peguei esse vídeo. O ninjutsu tem técnicas de veneno também, né? E não é todo o país que permite tu ensinar isso. Não é simples ensinar isso, também não se pode usar isso. Na realidade, a gente diferencia entre o método antigo e o ninja moderno, né? Nós estudamos estilos que são antigos, utilizados em períodos de guerra, mas nem por isso atualmente nós não vivemos em guerra, nós estamos em paz, por mais que seja perigoso, por mais que exista violência, e a arte marcial auxilia a coibir isso, né? Permitir tu ter uma confiança ou até saber lidar com uma situação de conflito, sair vivo daquela situação. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente não se emprega de certas utilizações, certas técnicas, porque não convém, não é adequado. Hoje em dia, nós respondemos a lei, né? Não que no passado eles não respondessem a lei, mas... eram outras leis. Outras leis, exatamente. Então, nós temos que ter isso em mente para agir de maneira adequada, porque nós não criamos... criminosos, digamos assim, muito pelo contrário, nós treinamos pessoas que têm um bom coração de maneira que elas utilizem a técnica de forma adequada para a sua vida, para sobreviver e criar uma sociedade, um meio ambiente, né, um ambiente melhor para todos, não só para si, né? Show. Isso é egóico, né? E respondendo a tua pergunta anterior, eu sobre algumas figuras, eu concordo plenamente com o mestre Leandro, que ele, quando diz que em todas as academias, em todos os dojos, tem pessoas de alta capacidade. Nem sempre elas estão na frente dos holofotes, né? Mas nós encontramos diversos indivíduos e pessoas com grande potencial em todos os lugares. Em quesito cinematográfico, eu acho que alguém que lembraria o Bruce Lee seria aquele ator, que agora eu não lembro o nome, do Ong Bak. Ah, sim. Eu sei qual é, que eu não estou lembrando também o nome do ator. Eu não lembro o nome dele, mas aquele rapaz, ele é graduado em diversos estilos, altamente graduado em muitos estilos e fez alguns filmes muito bons. Mas seria um artista marcial assim que apareceu diferenciado nas telas.
mas existem vários outros. E eu concordo. Isso aí agora que vocês estão falando, agora parando pra pensar, realmente, porque assim a gente ficava impressionado com o chute do Bruce Lee, né? Que era muito alto. Só que há pouco tempo a gente ficou impressionado com a cabeçada do Cristiano Ronaldo, né? Que foi super alta também e ninguém conseguiu reproduzir. Então, realmente, de repente deve ter vários, só que não são apresentados na mídia, né? Isso. Eu acredito nisso. Existem diversas pessoas sempre, eu concordo com o mestre Leandro nesse quesito. Existem pessoas com grande capacidade, grande potencial, e dentro das artes marciais, assim como em outros ramos, né? Porque essa é a questão, né? Eu até posso ter um determinado conhecimento, como eu comentei antes, um título, né? Shidoshi, mas isso não me torna melhor do que ninguém, muito pelo contrário, né? Eu sou igual a todo mundo. Eu só tenho uma área de especialista, de conhecimento, né? Diferenciado que algumas outras pessoas não têm, mas em compensação as outras pessoas têm conhecimentos específicos, especializados, que eu também não tenho, né? Sim. Então isso promove também o benefício, as qualidades de todos, né? Show. Te fazia então agora uma pergunta pra ti, Marcelo. Tu já finalizou, né, a diferença do karatê pro kickbox? Eu vou ir desenrolando, porque é bastante coisa pra essa parte eu domino bastante. Mas eu já mais ou menos entendi já. Aquele karatê lá do Cobra Kai não tem nada a ver com não, aqui, na verdade, contact. até o karatê Cobra Kai lá, já aproveitando essa deixa aqui, ele é meio, ele não chega a ser bem um karatê, né? Ele tem uma parte ali que é karatê de Okinawa, inclusive ali, porque o mestre Miyagi realmente ele existiu em Okinawa. É mesmo? Sim, o mestre Miyagi existiu. Ele realmente existe, esse mestre. Né, que é um dos primeiros, porque na verdade Okinawa ali ele é um arquipélago do Japão, entre Japão e China, então ali tem uma mistura de chinês com japonês, né? Então ali tem uma parte ali da parte do sul, do norte, que inclusive ali a parte do karatê no início ali tem alguns estilos de karatê, como o karatê Shorin-ryu, por exemplo, que tem algumas raízes de Kung Fu. É um karatê bem parecido com algumas técnicas de Kung Fu, porque na verdade ele veio do Kung Fu, o karatê, né? Então, porque veio da Índia e assim sucessivamente. Então o Sr. Miyagi, esse mestre Miyagi, ele existiu, ele é de uma linhagem de karatê também de Okinawa, né? Como eu sou primeiro dan, Shodan, somente professor, né? Na verdade seria sensei, senpai, e no karatê de Okinawa, Shorin-ryu, né? Que é do mestre Pélix, né? Eu sou graduado já com ele desde 96. Há 27 anos que eu sou preta nesse estilo, né? Desenvolvo esses katas de Okinawa, né? Mas trabalho um karatê de contato, que é o sistema Bokikuryu, né? Que é um estilo de contato, como eu falei. Então, dentro daquele filme do Cobra Kai, existem também alguns sistemas ali que são Tengsudo, que é uma modalidade coreana, que é um sistema tipo um karatê, chamado karatê coreano Tengsudo, que quem é graduado nesse sistema, nesse estilo, é o Chuck Norris, né, dos filmes Braddock e tudo mais. Né? Então ali tem um pouco de mistura. É que se observar, né, de fora observando se vê, mas a grande essência nesse filme é mostrar o lado das emoções de cada um. Ali são pessoas que têm vários desvios de comportamento e que não é deles em si. Por isso que às vezes para se trabalhar dentro de uma escola de artes marciais, de uma academia, né, de um ginásio de luta, tem que se ter um pouco de maturidade para que se possa entender quais as emoções de cada aluno. Porque às vezes chega aluno na academia com uma alteração de humor muito grande, mas se nós observarmos nos filmes, tu vai ver de repente tem uma ausência de um pai, tem uma ira dentro dele muito grande por não aceitação, então acaba que o próprio colega na sala de aula, no Jô, é inimigo dele. Porque tudo ao redor é inimigo. E muitas outras coisas a mais. Por isso que esses filmes eles são educativos em alguns momentos. E é engraçado que esse filme, dessa série Cobra Kai, eu vejo meus alunos da academia lá, estão bastante envolvidos, estão acompanhando, né, e falam muito dentro da academia. E é importante, porque eu sou da época do Karate Kid 1 ainda, da hora da verdade. Sim. Então eu peguei essa época do cara, eu era criança, né? David Carradine, o Cielo Faixa Preta, que é quem ia fazer do Bruce Lee, como o Bruce Lee morreu, acabou assumindo aquele outro artista de televisão que faleceu, acho que foi em 2006, se não me engano, até faleceu na Tailândia, estrangulado, se enforcou. Não sei se lembra dessa história. Não. David Carradine, é um ator antigo, né, que ele fez um seriado de filme de Kung Fu. Bem famoso, né? E aí então eu peguei bem esse seriado que dava para nós aqui no Brasil, era o seriado Faixa Preta para nós, era o seriado Faixa Preta. Isso eu tinha 7, 8 anos. E dava toda quarta-feira, após
a novela, seria a novela das 9, né? Então depois entrava a faixa preta. Que eu me lembro até que os caras, ele usava uma luva, então ele dava um golpe mortal, ele tirava a luva e aí o cara atacava e ele dava, quando ele tirava aquela luva que ele encaixava, tipo um Teixô, por exemplo, que é um golpe, pegava o cara, que aí ficava com a mão parada, assim, tremendo, tipo como coisas que o Bruce Lee fazia quando dava um golpe e ficava ali, né? Sim. Tava usando muito aquela atração, aquela isometria, né? De força energética, do Ki, né? Da energia vital. Então é isso tudo aí para mim. Passei toda a minha infância envolvido com isso, então revista e tudo mais. Então essa série de filmes são muito importantes. Eu cresci com o Jiraiya, né? O Jaspion, a espada olímpica, que eu nunca entendi porque que a espada olímpica tem a ver com o Jiraiya, mas... Tinha o Lion Man também, que era Lion uma Man, cabeça de leão. Esse aí não me encantou muito, mas o Jiraiya e o Jaspion, sim, eram os meus favoritos. Jiraiya, Jaspion, os Changemans. Os Changemans, que depois viraram os Power Rangers, né? Já ficou os Changemans eram mais antigos. Eu ainda era criança ainda, dos Changemans ainda. Eu me lembro também dos Changemans. Depois foi pro Ocidente, né, lá pro... Que já foi lá para 94, 95. Já aparecia, eu já estava já com 18, 19 anos. Tu vê só. Mas via que aparecia na TV, né? Aquelas coisas que nos inspiram, né? Sim, e é importante, né? É importante porque isso aí mexe com, né, que nem a parte da musculação. Quanto, né, inclusive eu dentro da musculação, e quantos que seguem até hoje no culturismo, vendo o filme de Conan, o Bárbaro, Conan do Arnold, do Arnold, o Rambo, entendeu? Que é o cara, né? Então, mas eu tava até Eu lembro que o Stallone no Rambo no primeiro Rambo tava bem magrinho, aí depois no segundo ele começou. Mas eu tava até... Não gosto de aparecer. Mas eu tava até comentando num outro podcast com o Rodrigão, que é o de Força, né? Sobre o Arnold. O quanto que a influência, né, de uma pessoa pode interferir. Que ele começou a ganhar os títulos lá, começou a ficar famoso e ele era sócio numa academia lá. E aí eles brigaram e ele saiu da academia. E aí quando ele saiu da academia, ele levou todos os alunos da academia junto. Todo mundo queria treinar onde ele tivesse. Porque se a academia era bom pra ele, era bom pros alunos também. Então, essas coisas... que bom que a gente tem alguns exemplos assim, né? A gente tem muita falta hoje em dia disso, né? A gente vê a mídia martelando coisas que não trazem muito pro que a gente tá precisando agora, né? É diferente da cultura lá do Japão. Que a gente vê que os animes, por exemplo, né? Agora eu tô falando da minha parte que eu não entendo mais. É sempre tentando resolver algum problema que tá acontecendo, né? Depressão, suicídio, excesso de trabalho. E a gente sente muita falta disso, né? Eles têm uma visão muito grande do coletivo lá, que muitas vezes aqui no Ocidente e no Brasil, aqui, que é onde nós vivemos, né? Falta. Às vezes as pessoas só pensam no seu sem pensar no outro. E quando a gente cria oportunidades para todos, para os outros, isso também melhora o nosso ambiente, né? E então eles têm essa característica lá do coletivo. Não, e assim, cara, o povo tá sedento disso, sabe? É que, tipo, nossos líderes, tanto, sei lá, o político ou a mídia que tá à frente, querem vender outras coisas. Mas tu vê que quando surge alguma coisa, tipo Cobra Kai, vira febre, sabe? Música também. Pô, uma música que saiu numa série lá do Stranger Things, que é uma música lá dos anos 70, né? Pô, do nada vira febre. E aí tu vê jovens cantando aquela música. Então, tipo, eles sentem falta daquilo. É que não é entregue. Hoje em dia não é entregue. Eu acho que tá faltando a parte do apelo pro público masculino, assim. Tá faltando exemplo masculino nessa geração. Tem muito foco no feminino, no trans, todos os públicos, menos o público masculino. O público masculino está isolado ali, revendo coisas dos anos 90, anos 80, porque não tem mais, não prestam mais atenção. Até eu estava vendo um estudo um tempo atrás, se tu pegar até nas escolas, os livros que são dados para as crianças ler são principalmente focados no público feminino, e o público masculino tá meio abandonado, assim. Então, a gente o que acho que tá faltando, assim, um pouco, né? Essa parte que estimula o jovem do público masculino a querer crescer, a querer ter um desenvolvimento melhor. Eu acho que é só apresentar as coisas boas, né? E não tão comerciais, assim. Que tu vê mesmo Metallica, uma banda que tá até aí hoje.
Saiu na série lá uma música, ficou em primeiro lugar no Spotify do mundo, sabe? Então, não sei. E agora, né, com o incentivo que teve aí, com tudo que aconteceu no mundo, né, daquela coisa que a gente não pode falar que dá problema, a gente viu que puxaram mais pra saúde, né? Ninguém mais quer ser do grupo de risco. Então a gente tá vendo que o pessoal tá se interessando agora mais por praticar algum exercício, né? A arte marcial é muito boa pra quem não quer fazer academia, não Sem quer... dúvida. E sem contar que até uma coisa que era uma das perguntas, mas já vamos chegar nela. Primeiro você tem que perguntar pro Marcelo o que é o ninjutsu, que eu não te perguntei ainda. Ninjutsu, na tradução literal, seria técnica de resistência, né? Técnicas de resistir. Ninjutsu, na realidade, era um conjunto técnico, prático, de habilidades utilizadas em guerra, de uma guerra não tradicional. Ou seja, no Japão havia diversos grupos, daimyos, dependendo do período que tu fala do Japão, né? No entanto, existia muita guerra dentro do território. E existia o método convencional de guerra, de ir para o campo de batalha, exército frente a frente. O ninjutsu eram os guerreiros que se utilizavam de técnicas de combate não convencionais. Então, em vez de eles irem para o campo de batalha durante o dia, eles iam à noite. Em vez de eles andarem com um grande exército, eles andavam em pequenos grupos para se infiltrar no meio do grande exército. E eles utilizavam de técnicas... Ninjutsu é isso, é a utilização de técnicas de combate de maneira não convencional. As ferramentas, as armas utilizadas nos estilos de ninjutsu são todas ferramentas agrícolas de campo que as pessoas usavam no dia a dia, então tu poderia estar andando com ela como se tu fosse um camponês, sem chamar atenção, sem notar. Diferente de outras armas que se tu estivesse carregando uma espada, uma lança, qualquer um olharia para ti e diria, olha lá o guerreiro. Vai combater. Vai combater, entende? Agora estou carregando um pedaço de bambu que parece uma vara de pescar e dentro tem uma lâmina, tu passaria desapercebido das pessoas. Então o ninjutsu é isso, são técnicas de combate não convencionais. Com o tempo, com as gerações que sucederam treinando e praticando, elas se tornaram convencionais da arte ninja, do clã ninja, né, que seria a casta, né? Então, isso é o ninjutsu. Atualmente, nós trabalhamos muito o ninjutsu mesmo. Vamos citar a Tokaguri Ryu Ninjutsu, uma das escolas de ninjutsu mais antigas, na qual teriam 18 categorias de técnicas que tu deveria treinar para ser considerado um ninja. Nelas incluiria Chinmon, conhecimento da terra, geografia, Tenmon, conhecimento do clima, a técnicas de espada, técnica de lança, de naginata, combate com as mãos vazias e o refinamento espiritual é uma delas. São 18, eu não citei todas, tá? Mas o refinamento espiritual até hoje é tido como o principal elemento que se deve ser trabalhado. E nos dias atuais, que nós não andamos mais armados na rua, se foca muito nessa parte do refinamento espiritual e do taijutsu, que seria o desenvolvimento corporal, as técnicas corporais. Lógico que tem a parte de técnicas com armas, a parte de lidar com explosivos, fogo, né, entre outros elementos. Mas isso seria basicamente o ninjutsu. Ninjutsu, massa. Vou começar perguntando então agora pro Leandro aqui. Como que surgiu a ideia de montar a tua academia? Bom, essa ideia surgiu já num sonho de criança, né? Então assim como todo mundo tem seu sonho quando criança, muitos até mudam de pensamentos. Eu a vida inteira eu sempre gostei de artes marciais, mesmo antes de eu praticar, de estar no judô. Eu já me lembro que eu já com os meus primos já tinha acabado de pontapé nas costas, daquela tradicional voadora, que é o Yokotobigiri, que eu já sei que é para voadora. Então sempre tive essa afinidade sempre, e teve um período da minha infância que era muito brigão, né? No colégio mesmo, estudei em colégio de freira, estudei em colégio adventista, estudei em São Francisco de Assis, então era muito brigão, era muito chamava a minha atenção, por causa que eu era muito brigão. Então sempre a arte marcial me alimentou muito. Então, ou seja, a minha infância toda, meus colegas compravam o gibi do Zé Carioca, do Tio Patinhas, do Batman e Robin, e eu comprava revistas de artes marciais. Então eu tenho muitas revistas raras hoje, revista do Combate Esporte, eu tenho todas.
que há eu tenho praticamente todas. Né? Então, o meu escritório da minha academia, eu tenho, os armários estão lotados. Não valem, são relíquias, são coleções assim históricas, que hoje eu sei o quanto que vale, mas na época eu comprava em banca de revista normal. No tempo do Cruzeiro. Exatamente, cruzado, anos 80, né? Então, quer dizer, então eu passei minha vida inteira treinando. Então, sempre tive talvez, eu não vou dizer a palavra dom para não ser tão arrogante, mas talvez sempre tive uma afinidade, um gosto de ensinar. Então, eu sempre tive essa vontade de ensinar e também eu gostava de transmitir o que eu sabia para os meus alunos. Basta que hoje, quem conhece a minha história sabe, né? Eu sou bastante ouvinte dos meus alunos, porque os alunos não vão só na academia para treinar, eles vão lá para desabafar, pedir conselhos e etc, etc, etc. Por quê? Porque a gente acaba amadurecendo com a própria arte marcial. E o mestre, ele tem que ser, acima de tudo, um exemplo. Tem que ter a sua própria essência. Não que ele seja perfeito. Não, mas ele é uma referência. Mas é uma referência. Então, bebida nunca, fumar jamais, a vida inteira. Sempre a vida inteira, nunca. Jovem, cervejinha, final de semana. Nunca bebi nada de álcool, não tenho nada contra quem beba, né? É uma escolha de cada um, mas eu tive a minha escolha, nunca bebi, nunca fumei. Já tive uma discussão com o mestre de karatê em uma ocasião que nós estávamos sentados em São Paulo e ele tomou, me convidou para tomar e eu disse, não tome. Ele disse, tá me ofendendo por não tomar. Só um pouquinho. Não sou seu discípulo, não sou seu aluno, a opção é sua. Entendeu? Porque no Japão eu não tomava. Quando eu fui para o Japão, os japoneses me convidaram a tomar e se eu tivesse mais desfeito, mas eu só me perdoe. Então é o seguinte, eu lhe deixo sozinho na mesa e me retiro. Mas se meu pai, que hoje está com Deus, já é falecido, não me forçou a tomar, não vai ser o senhor que vai me forçar. Então, nessa parte, eu sou bastante denso, sou bastante rígido, entendeu? Então, eu tenho a minha própria visão do que eu acho que, para mim, me beneficia. Talvez esse é um dos fatores que eu estou indo para 50 anos de idade, me sinto, estou voando, estou treinando diariamente, 5 horas por dia, levanto peso pesado, faço pino com 100 kg, tem um canal no YouTube, pode observar quem quiser ver. Mas como é que é o nome do canal? Academia Garra de Tigre Pelotas. Pô, bem fácil. O nome da academia vai aparecer uma foto minha com o cinturão de campeão mundial de kickbox na foto. Né? Então, treino meu corpo todo dia. E esse sonho de criança, ele só veio se concretizando, porque é como aquela da força positivo. Né? Quanto mais eu focar, mais eu vou concretizar. Então, existiram barreiras, existiram alguns momentos de será que vai dar certo, será que não vai dar certo. Mas quando a gente olha para um foco, para um horizonte, e eu fixo nele, cada ano que a minha academia faz aniversário, como eu digo, é um dia a mais, é um ano a mais de realização para mim, porque eu vou estar com 50 anos de idade e a minha academia vai ter 30 anos, 3 décadas de portas abertas. Massa. Dali, hoje tem várias pessoas na cidade, que eu não vou citar nome, né, porque não estão aqui presentes, mas que hoje militam com as artes marciais, tem a sua história também hoje na cidade, mas tiveram uma pontinha da Garra de Tigre, tiveram um jabzinho, um Kizamizuki do mestre Leandro, aprenderam o Gandamara com o mestre Leandro, inclusive senseis que já eram professores na cidade de Pelotas antes de eu abrir meu dojo, foram depois também buscar conhecimento comigo. De porta fechada, é claro, para não querer se identificar, mas também pegaram alguma coisinha do meu conhecimento. Mas por que isso? Porque em algum momento eles perceberam alguma coisa eu tinha para passar para eles, né? Então a Academia Garra de Tigre é um sonho de criança, é uma realização pessoal minha e um sonho concretizado. Então, muitas das vezes a gente percebe que tem pessoas que elas lutam para manter sua escola ou para manter, seja qual for o seu tipo de negócio. Mas se eu olhar para foco, para frente, eu acordar de manhã e eu agradecer a Deus por eu estar acordado, estar vivo, né, e conseguir abrir minha escola e receber meus alunos como pessoas especiais para mim, pessoas de excelência dentro da minha academia, com certeza. Minha mãe faleceu em 2018 e a minha mãe era docente, foi professora, e ela dizia que, meu filho, palavras da minha mãe, todos alunos da tua academia têm valor. Aquele que paga R$50, aquele que paga R$1.000 tem que ter o mesmo valor. Isso são palavras da minha mãe. A minha falecida avó tinha loja na cidade. Ela fechou a loja lá para 93 por aí. E ela se levantava 1 da manhã, que a minha loja da minha avó era na General Neto, perto de Santa Casa. Era uma boutique. Era uma loja já com roupas, não era tão popular, então eram roupas mais exclusivas, né? A pessoa não andava com uma roupa repetida, né? Tu nem ia comprar uma roupa, uma camiseta que todo mundo tem. Então ela ia a São Paulo de 15 dias, no auge, vamos dizer assim, num período muito bom
acredito, de comércio, por exemplo, para ela Sim. que tinha uma loja, né? E ela tinha uma excelência, minha avó, de conhecimento, de palavra. É engraçado eu dizer que eu digo aos meus alunos conversando, minha avó tinha a 4ª série primária. Ela era uma pessoa com pouco estudo, mas ela tinha uma excelência, uma dicção para falar, uma educação, Uma expertise. não sei, e uma mulher super inteligente no setor financeiro. Porque ela tinha loja, ela empregava pessoas, entendeu? Ela tinha funcionários, ela tinha uma excelência no trabalho. Tu conversava com ela, então, essa senhora aí é uma administradora de empresas, é uma economista, e não, só tinha a 4ª série. Mas ela tinha uma excelência, o jeito dela se expressar, a educação. E eu me recordo que, às vezes, ela atendia 1 da manhã na loja, ela vendia, então ela sabia, sabe? Então eu acho que esse dom um pouco do negócio, eu acho que eu peguei um pouco da minha avó, né? Eu acho que eu aprendi muito com ela, que eu ficava fazendo pacote na loja dela, aquela coisa quando criança, né? Então eu ajudava na volta da loja, porque depois eu fui morar com ela com 13 anos, fui morar com a minha avó. Morei com meus pais até meus 13, depois minha irmã casou, fui morar com meus pais, com a minha avó, com 13 anos. E a minha avó também se mantinha aquele padrão ali de mãe e vó junto, né? Então a minha avó foi uma base muito grande para mim como ser humano, como mulher, porque também ela era separada do meu avô, então mesmo tendo meus pais, que graças a Deus são pais maravilhosos, mas a minha avó foi uma referência muito importante na minha educação, que até tem pessoas que falam, o cara é criado pela avó, o cara fica muito dondoquinho, né? Mimado. Eu acho engraçado, porque eu era bom de briga na rua, eu botava respeito pros guris, sou lutador até hoje, então pelo contrário, eu fui muito mais amado, entendeu? Porque eu fui amado mais vezes, muito mais vezes, e também a minha avó também acreditou. E aí eu fui um dos fatores que eu abri, né, na própria garagem da casa dela, que era uma garagem bem estruturada, a minha academia, né? Eu me lembro que um amigo meu que desenhava, esse que já tem o dom de fazer desenhos à mão, sem nunca ter feito um curso de desenho. Sim, sim. Né? Aí desenhamos ali, né, um desenho de um boneco chutando, e aí como eu sempre gostava de fazer de quebrar tijolo, quebrar coisa, que eu faço também chuária, tem até no meu canal do YouTube, eu quebrando 21 telhas com soco. Caraca. Tá no meu canal, só olhar, e quebrando bastão com a tíbia, com a canela, um low kick, né, um guedão moshigiri. Tá no YouTube, só procurar meu canal ali no YouTube, ali, botar quebramento. Eu, inclusive, faço um quebramento de bastão num evento no estadual de Muay Thai em Porto Alegre, no Clube Teresópolis, em 2008. Eu faço um quebramento lá. O pessoal luta no dia de caneleira lá, e eu tô de canela limpa, levanto a calça do kimono, do dogi, e mostro que eu tô sem nada, faço quebramento. Nossa. Mas isso é uma coisa que ninguém me ensinou, inclusive dizer isso aí. Eu aprendi isso aí sozinho, a parte também shuari, né? Fui aprendendo sozinho, treinando em casa, errando, me aperfeiçoando, e aí hoje, né? Quebramento é uma coisa muito de cada um, né? Uma coisa muito... E isso que tu tá falando agora, eu me lembro de um vídeo que eu vi, que eu acho que era de samurai até no YouTube, que tinham que cortar vários bambus com um golpe só, né? E aí eles foram vários lá e todos gritavam, sabe? Canalizavam a energia gritando do mesmo jeito. Foi, acho que uns 3 igual, gritava e não conseguia cortar tudo. Aí chegava lá um outro, gritava e não conseguia cortar tudo. Aí chegou um super calmo, fez toda a técnica de respiração, sacou bem rápido assim, cortou e botou sem dar nenhum grito. Então, tipo, é a técnica que ele desenvolveu. Porque o quebramento nada mais é do que uma técnica de quebramento, mas associado a isso tem que ter um trabalho de força, densidade óssea, porque se uma pessoa chegar lá e fizer um quebramento, eu já tive alunos grandes que eu digo, os caras bem avantajados, o cara com 1,80 m, forte, fisicamente, estrutura física forte, e eu botar 5 telhas para quebrar num exame de faixa, e ele quebrar 3, não quebrar as últimas 2. Ele não conseguir partir. Talvez a limitação de aprofundar a força ao limite até o chão, dá um certo receio de se bater e quebrar a mão, entendeu? Porque é natural rasgar a mão, dependendo, não que seja uma coisa que vai acontecer, mas nesse quebramento mesmo eu tive uns cortes na mão, porque eu passei por meio de todas, entendeu? E aquilo que eu vi no filme do Van Damme, é real, que tipo, tem um monte de telha, aí ele quer quebrar só a última lá embaixo. O Jim Mack chama, né? Aí dá um golpe e quebra só a última. O Frank Dux, aquele cara existe, aquele cara é no jiu-jitsu, né? Acredito que possa até existir, entendeu? Mas aí seria talvez uma coisa mais individual de cada um. Entendeu? Porque, por exemplo, quebramento, se tu pegar um aluno hoje e começar a ensinar quebramento, o aluno vai embora da academia. Entendeu? É que nem eu pegar todo dia e fazer comitê. E eu adorava comitê. Né? Eu sempre gostei, basta que eu
estou no kickbox, né? Então eu adoro luta. Mas nem todo aluno que está na academia, eu tenho alunos lá, advogado, faixa preta meu, entendeu? Médicos, pessoas, professor da Universidade Católica, faixa preta, né? Que treina com foco, com intuito de autodefesa. Inclusive, esse que é professor da Católica, já foi policial militar no passado, depois ele acabou, né, se exonerando, assumiu a docência lá na Católica, já acho que desde 2001, 2002. E aí, então, mudou totalmente ele como aluno. E hoje não é mais um aluno, ele era policial militar, se tivesse que arrochar um olho e ia trabalhar tranquilamente. Hoje não, entendeu? Então hoje ele é um aluno que ele chega lá, já tem também mais de 50 anos, chega lá para treinar o kickbox com o intuito de uma qualidade de vida, de poder ser funcional. Porque eu falo um pouco como educação física, tá? A atividade física, seja ela qual for, até tá parado aqui e nós levantamos um pouquinho e executar um alongamento. Já nós conseguimos estimular as células do nosso corpo e conseguimos nos fortalecer para ter um dia melhor. O grande fator de um envelhecimento mais acelerado, que as pessoas envelhecem muito rápido hoje, porque as pessoas ficam numa zona de conforto e numa contração muscular, principalmente no inverno. Aí nós aqui que passamos pelo período de muita temperatura gelada e muito frio, ou é calor intenso, como estamos passando agora, ou é aquele frio intenso que nos judia bastante, que chega a rachar a boca, as mãos chegam a ficar abertas de ferida devido ao frio muito intenso. E a atividade física, ela melhora isso. Inclusive, estudos que pessoas que fazem atividades físicas não sentem tanto frio. Eu sou por mim, eu não uso jaqueta pesada no inverno, eu uso moletom camiseta. Você vai me ver na rua, eu tô com uma jaqueta de moletom da academia, geralmente, que eu uso, e uma camiseta. Eu não boto aí, bota jaquetão de lã, bota isso, bota um monte de coisa. E bate. Não, eu, claro, uso a touca, como eu raspo o cabelo. Sim. Não sou careca, eu raspo o cabelo, né? Devido à mobilidade dos treinos. Mas eu não sinto tanto frio. Por quê? Porque eu já chego na academia, já vou dar aula de musculação, já faço meus 50 apoio, já vou, entendeu? Já faço minhas barras fixas. Então eu estou todo o tempo estimulando o meu corpo. Então eu estou sempre aquecido. Então, e a pessoa que tem uma vida mais sedentária, ela começa a se contrair mais. Aí é um dos fatores é a pessoa deixar de ser funcional no tempo à frente. Porque uma das coisas que eu tenho percebido, já entrando nesse lado um pouco de atividade física, se me permite, o que eu analiso para mim? Eu tenho hoje 47 anos. Eu agora, em agosto de 2023, eu completo 48. Daqui 12 anos e 7 meses aproximadamente, eu completo 60 anos. O que eu quero ser? O que eu quero ter para daqui 10 anos, daqui 12 anos na minha vida? Ser um cara funcional. Que eu não seja um problema, um desafio para meus familiares, para minha esposa, entendeu? Eu quero poder, da mesma forma que eu estou me sentindo hoje, 47 anos, bem. Acabei de lutar, há um mês e pouco atrás, estava no ringue de São Paulo trocando soco com outro cara, né? Nossa. Tranquilamente, tá? Trinquei costela, aquela coisa toda normal, das pancadas, troquei de igual para igual com o cara, né? Mas voltei para Pelotas, tranquilo, segui dando a minha aula normal, né? Ou seja, eu quero ser um cara funcional para minha família. E muitas pessoas acabam não sendo mais assim. E eu percebo isso. E como que tu tá trabalhando? Tu trabalha a arte marcial e a musculação? Trabalho a arte marcial e musculação, mas aquela pessoa que não tem tempo de fazer musculação ou que não quer fazer musculação, ele só na arte marcial já consegue desenvolver. Porque eu tenho academia de musculação, mas eu dou aula de musculação o dia todo. Então tem dias que eu não consigo fazer musculação. Tem semana que eu não treino musculação. Mas eu faço tanta flexão de braço, eu dou tanto soco, maquiwara, treino, kata, tudo, saco de pancada. Que é uma aeróbica. Que me substitui mesmo a força física. Às vezes se eu tirar a camisa sem fazer musculação um mês, só as flexões de braço me deixam tão trincado, tão forte. Tem um pouco a ver, claro, com o biotipo físico, tem a parte de simetria do corpo. Meu pai era um cara forte, era um cara troncudo. Tem a ver com os anos, que é a memória muscular que eu tenho, entendeu? Então é mais fácil, porque eu já consegui chegar num corpo bem avantajado através da musculação, sem tomar nenhum tipo de suplementação que pudesse prejudicar a minha saúde, até porque a minha geração não tinha, ou tu te alimentava bem, era batida, claro, de ovo, aveia, gema de trigo, chocolate, o sustagem que era... hoje, eu fiz isso. Hoje é protein, mas na época era sustagem, que era uma paulada de carne que se tomava. E o cara era forte. Eu chegava na rua com a camiseta esticadinha, forte, trincado. Tenho fotos também dessa minha época aí, né? Fui aquele adolescente, o abdômen era uma valeta no meio, tem as fotos também, entendeu? Esse magrão, costa larga, muita barra, muita flexão. Então eu consegui quebrar alguns paradigmas que da minha geração de adolescente havia uma diferença muito grande. Mas por quê? Pelo fato de eu treinar. Agora, um ano passado, eu fui num lugar com
com a minha esposa e de um amigo meu que ele faz um tipo de concerto, né? E ele é um ano mais novo que eu, tenho 46. E aí nós conversamos ali rapidamente, eu e ele, aí ele estava arrumando ali o que tinha que arrumar. E quando nós saímos dali, foi engraçado, a minha esposa perguntou, mas que idade tem esse cara? Falou um monte de coisa com ele, coisa tipo, né? Porque ele andava de skate, né? Na minha época. Eu tinha 15 e tinha 14. Ele é um ano mais novo que eu. Só que ele tá tão judiado, já teve AVC, ele tá tão judiado. E que parece que a diferença é maior. A minha esposa falou, ele parece meu pai. Nossa. O estado que o cara tá, entendeu? Num processo de envelhecimento muito rápido. Mas o lado emocional da pessoa faz muito isso acontecer. Porque às vezes, o professor Marcelo sabe disso, que às vezes a pessoa chega na academia, ele olha para o professor de arte marcial como um deus, como um ídolo, e ele joga toda aquela responsabilidade do que ele está vivendo. Eu sempre que é tipo os Maria das Dores. O cara chega na academia lá, tia, tô com dor no joelho, tô com dor no cotovelo, tô com dor aqui. Então ele quer todo o tempo que tu consiga resolver, só que você tem um tempo para isso acontecer. Você tem um prazo para nós poder automaticamente remodelar a pessoa. Porque não adianta eu querer dar um chute alto se eu não tenho um bom alongamento. Então eu tenho que ter um bom alongamento. Pode se machucar até. Claro, uma distensão muscular, no rompimento de tendão, ligamento, tecido mole, aí é uma cirurgia, é um processo maior. Eu quero lutar. Calma. Como é que tu lutar não sabe bater? Entendeu? Se tu não tem um corpo troncudo, um corpo resistente, um tronco rígido para receber pancada, tu quebra uma costela, quebra uma perna, desloca um joelho, como já aconteceu isso, eu já vi em competições, o cara quebrar a mandíbula, cair o queixo. São coisas... Isso em lutador profissional. Então, tem todo um processo. Né? E o aluno, muitas das vezes, pela própria ansiedade, hoje, com a tecnologia muito avançada, o pessoal busca muito, ele quer mudar de vida toda hora, então ele se empolga naquele momento, ele acelera aquela empolgação. Aí eu quero mudar, eu quero ser diferente. Aí ele chega no meio da academia todo empolgado. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos que vão ver este vídeo, né, essa nossa conversa, essa mesa redonda, eu quero também treinar. E são todos muito bem-vindos no jiu-jitsu, no karatê, no kickbox, na musculação, na academia, tudo. Mas tem um processo de tempo de evolução. Né? Então, isso que tu tá falando eu já senti na pele, e de verdade. Porque uma vez um amigo conseguiu uma shurikens, e aí a gente foi brincar com a shurikens. E eu arremessei a shuriken assim, e cravou. Aí quando eu fui ver, eu tava com a mão sangrando. Acho que no jogar eu peguei errado ela e me cortei. E foi uma bobagem, assim, uma shuriken, sabe? E voltando... Só que quando tu for pro estudar, tu não vai sair no primeiro dia jogando uma, né? Uma afiada de lâmina que corte, não, né? Até eu tenho lá, por exemplo, que são de couro. Ela é similar à shuriken, mesmo formato, mesmo modelo de Tokaguri, Senbei Shuriken, só que é de couro. Se tu usar a ponta, até machuca na pele, assim, tem que tomar cuidado, mas não vai te cortar, não vai cortar ninguém, né? Tu vê, tem processo. Sim. É muito comum isso, a gente vê bastante isso, e na realidade é bom que tenha essa parte de incentivo, mas a dificuldade é a cultivar o tempo necessário para que se desenvolva isso, né, e que alcance todos os estágios normalmente. Nós vivemos uma época onde as coisas são muito imediatas, e as pessoas querem respostas e reações ou até mesmo resultados imediatos. Teve alguém que veio aqui também da área da saúde, tem vocês, de exercício, e me deu o exemplo do processo de fazer um bolo, né? Tem um tempo certinho para tudo. Se tu alterar qualquer tempo ali, não vai ficar um bolo, vai ficar qualquer outra coisa, mas ou se tu botar mais vai queimar, ou se tu botar menos vai ficar cru. Então tudo tem um tempo certo, né? Sim. Pra chegar naquela receita que tu viu ali. Sim. Prática, Marcelo, vou te perguntar então agora pra ti, né? Qualquer coisa que a gente começa a falar aqui gera vários assuntos. Claro. Vou te perguntar, mas tu só vai responder depois do intervalo, que a gente vai fazer um intervalo rapidinho pros nossos apoiadores e a gente já retorna, né? Rapidinho, presta atenção que os apoiadores são muito legais. E agora, o momento dos nossos apoiadores, esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. New Fashion House, salão de beleza. Há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco. Super recomendo. Contamos também com o apoio da Supremo Decor. Precisou de uma decoração top para o seu evento? Chama a Supremo Decor que seu evento terá a decoração perfeita para você.
Outro apoiador é a Pelotense Variedades, com loja online, onde você encontra utilidades como eletrônicos, brinquedos, produtos de cama, mesa e banho. Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. Franquite Eventos, buffet e atendimentos. Pensou em realizar uma festa? Chama a Franquite Eventos, que eles têm um pacote para melhor atender o seu evento. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta aqui, seguindo o nosso bate-papo sobre artes marciais. Hoje eu tô conversando aqui com o Marcelo, né, o nosso ninja aqui da cidade. E, pela primeira vez aqui no podcast, o mestre Leandro da Costa, que treinou tanto que ficou careca. Não, brincadeira, ele raspa a cabeça. Depois a gente conversa depois no final aqui, a gente conversa. Tem um mês de aula grátis na academia lá. Ah, é? Quando fica na esteira, mais de uma hora botando o coração pela boca, assim já. Não aguento mais, aí sim. Mais de 2.000 abdominal, hein? Tu vê. Mas tu sabe que todo mundo que é os fodão dos filmes, das coisas, são careca, né? Mas é que, na verdade, a cabeça raspada é uma questão de higiene pro suor. Como eu dou o dia todo, para mim é mais prático eu ir no banheiro, abrir o chuveiro, lavar pelo suor. A questão é mais uma de higiene. Estratégia. É higiene, mas é uma higiene pessoal, não que seja um estilo. Não, é uma higiene. Porque eu usava o cabelo um pouco meio militar, bastante baixo dos lados e penteava pro lado. Só que às vezes o cara tá suando, aí fica suado, fica colado na testa ali. Aí um dia, não, vou arriscar, vou passar a máquina. Eu tinha 27 anos. Aí passei aquela coisa toda e aí... aí eu voltei a deixar crescer o cabelo de novo, aí agora nunca mais, já faz muitos anos que eu não deixo mais o cabelo crescer. Tem um personagem de anime, né, Arthur, que perguntaram pra ele o quanto que ele tinha que treinar, né, pra ficar igual a ele, diz, treine até ficar careca. Mas tem lógica, né? Tem lógica, né? Seguindo aqui então com as perguntas, vou perguntar agora pra ti, Marcelo, vou seguir contigo aí. Qual que é o benefício das artes marciais, assim, na tua experiência? Sim. O benefício das artes marciais é promover uma saúde melhor, promover uma qualidade de vida melhor, trazer a confiança para a pessoa, para o seu dia a dia, né? Fazer com que a pessoa tenha uma vida mais saudável, uma capacidade de discernimento melhor das situações e também, em último caso, ter uma capacidade de se defender diante de injustiças ou sinistros que a pessoa possa, porventura, encarar, né? Porque na realidade o objetivo é o refinamento espiritual, como eu tinha comentado antes, e a prática corporal, né? A prática da técnica, né? Junto disso, tu desenvolve a tua saúde, tu desenvolve uma capacidade de enfrentar as adversidades, os desafios que a vida apresenta, e ainda, em último caso, numa situação de conflito, tu ainda tem ferramentas para lidar com um conflito, seja uma situação para tu evitar a situação, ou até mesmo quando está no meio do conflito, ter as ferramentas para tu sair daquele conflito vivo, sair e seguir a tua sobrevivência, a tua vida, né? Que é o mais importante, né? Para quando se fala em combate, né? A vida, né?
é sempre mais importante. Eu acho que as artes marciais ajudam muito também na concentração, né? Sim, com certeza. Que, às vezes a gente vê, tipo, uma pessoa que, sei lá, um policial, por exemplo, se preparou a vida inteira para saber usar arma. Aí numa situação de conflito, às vezes congela, né? Ou responde de forma errada. Às vezes tem o melhor atirador do, sei lá, do mundo ali e erra durante o conflito. Somos humanos, né? Somos todos humanos. Por mais que sejamos excelentes na área que estamos, no que fazemos, podemos ser os de ponta, como se diz, né? Estamos na ponta e não no meio, né? Mas ainda somos humanos, ainda temos os defeitos, ainda temos os problemas, né, do cotidiano e tu pode ser o melhor atirador do mundo, mas quando vê tu tá num péssimo dia, aconteceu um grande problema na tua vida, tua mente não está no lugar correto e tu erra o tiro, mesmo sendo o melhor do mundo. Isso é passível, qualquer um é sujeito a isso, porque somos todos humanos, né? Sim. As artes marciais ajudam muito o controle, né? Sim. Tu falou sobre benefícios que tu falou da tua experiência, né? Que tu tá treinando para daqui a 10, 20 anos tu tá em condições de não precisar de ajuda, né? Com certeza. Isso acho que é um dos benefícios de se praticar as artes também, né? Saúde. Pensar no futuro, que tu tá mais saudável ali, tu tá com uma... Fugiu a palavra agora. Mas tu é mais funcional. Porque na realidade o que acontece é o dia a dia de cada um. Tem pessoas que escolhem ter uma vida mais sedentária, não que não sejam felizes da vida que eles levam, mas a proporção de desencadear doenças físicas, orgânicas, é muito maior do que uma pessoa que ela se exercite diariamente. Como no Japão, na China, na Coreia, que eles praticam ninjutsu, karatê, kickbox, na China muito tai chi chuan. Então tu encontra homens de 90 anos treinando. E um dos fatores desses bloqueios, eu acredito, no Ocidente, é um fator engraçado de que na Ásia, uma pessoa quanto mais anciã, mais idosa, uma idade cronológica mais avançada, mais valor ela tem para a sociedade. No Ocidente é diferente no Oriente, eu digo isso. No Ocidente é o contrário. Ficou velho, não tem mais valor. As pessoas escutam pouco. Bota num asilo, bota não sei o quê. Então eles isolam aquela pessoa. E nós, seres humanos, desde o início da humanidade, nós fomos criados para viver em grupo. Então nós necessitamos isso aqui, conversar. Sim. O isolamento é momentâneo, para te poder refletir da tua vida, refletir das tuas emoções, se tu está um pouco angustiado, preocupado com alguma conta, preocupado com alguma discórdia em casa, tu quer colocar a tua cabeça no lugar, pensar. Reagrupar. Mas tu necessita disso para tu fortalecer tuas energias, para voltar amanhã para o teu trabalho e de novo tu trabalhar com liderança, trabalhar com perseverança, trabalhar com dignidade, trabalhar com raciocínio lógico perfeito. E a maioria das pessoas tem esse fator que a gente percebe aqui. No Ocidente, ao contrário. A pessoa mais velha, pode ver, uma pessoa de uma idade muito avançada, não dá muito assunto. Mas nós temos que puxar para a roda de amigos. E eu percebo isso na minha academia, que eu tenho alunos de mais de 70 anos que treinam. Entendeu? E por quê? Porque eles têm lá, né, como o sensei Celso Brode mesmo, que foi meu sensei de judô, né? Então ele vai lá, eu escuto ele, eu converso, porque ele tem muito a falar, ele tem uma história toda, desde a década de 60 no judô, entendeu? O irmão dele, que eu não conheci, faleceu em 72, né? Que era o sensei Paulo Brode, né? Então ele tem história já dele, de quando ele era criança, que tinha, acho que diferença de 10 anos, então ele tinha 10, o irmão dele já tinha 20 anos. Então quando o irmão dele morreu eletrocutado na academia Paulo Brode, que era ginásio pelotense de judô, que ele mudou o nome para a academia Paulo Brode, em homenagem ao irmão. Há tão admiração pelo irmão, como o ídolo dele, que ele passou então a usar passou o nome da academia de ginásio pelotense de judô, que eu não peguei essa época, mas conheço na história, passou-se então em 72 isso. Passou a ser chamado Academia Paulo Brode. E ele tem tanto, e ele transmite uma serenidade como judoca, como sensei, né, como ser humano, aos 75 anos. Entendeu? Então é isso que ele se sente funcional. Entendeu? Mesmo, claro, o judô, muita queda, muito rolamento, muita batida com a coluna, né? E tudo mais. Então, esse é um dos fatores importantes que nós temos que, dentro da arte marcial, na atividade física, até quem joga tênis, ser funcional. Por que eu digo isso? Porque eu percebo tantas pessoas hoje que estão, às vezes, angustiadas, amarguradas, porque
Às vezes é um esposo que não se cuidou, o cara tá doente, diabético, problema de locomoção, aí a mulher tá lá, já tá judiada junto, entendeu? Ou vice-versa às vezes. Então, por que não nos cuidarmos agora, somos jovens, entendeu? Para que nós possamos ser funcionais. É isso que eu penso, não somente como artista marcial, mas como praticante também. Sim. Entendeu? Eu digo, Por vivência. Claro, é do dia a dia, entendeu? Então esse lado da idade não senti pegar. E agora mesmo eu lembrei, recentemente os neurologistas divulgaram estudos de quais são as melhores maneiras atuais que tu tem para trabalhar a tua mente também, para ter uma mente mais saudável. É praticando exercício. Fazendo exercícios, tu desenvolve tua mente, teu cérebro, de maneira a trabalhar, inclusive, com problemas neurológicos através do exercício. Então, o exercício, o corpo, é o que a gente vê, ele tem um reflexo interno, porque não é separado, né? Sim. Parte interno e externo é um só, né? Então, acaba tendo benefícios para isso também. Eu concordo plenamente. Não, mas isso que a gente tá falando aqui é muito legal. E o que tu falou também de ter pessoas com conhecimento para passar, é uma coisa que eu percebi que dava para fazer com um podcast. Quando a gente tava lá no período, tava todo mundo em casa, Sim. muitas pessoas me ligavam ou me mandavam mensagem bem depressivas e falando, né? E aí a gente começava a conversar sobre o que ela fazia, porque às vezes eu nem conhecia a pessoa. Só que, tipo, ela via eu ativo na internet e achava que eu tava bem. Aí ia conversar comigo. E eu não tava bem, mas eu tava tentando passar isso. Claro. E aí eu perguntava, tá, mas o que tu faz? E aí, de repente, a pessoa começava a me contar toda a vida dela, tipo, cara, e era muito legal. Aí foi quando eu tive a ideia, cara, tá começando a onda dos podcasts. Estão levando só os famosos e geralmente sempre as mesmas histórias. Só troca um famoso pelo outro. Vou começar a fazer um podcast com pessoas que têm histórias interessantes e conhecimentos interessantes, né? Teve um podcast aqui que vem o Lurra, que é cuteleiro, e eu aprendi com ele que a gente não pode passar o lado verde da esponja na faca porque senão tira o fio. Eu nunca ia imaginar isso, sabe? E teve pessoal de sobrevivencialismo aqui, teve muitas pessoas, a gente sempre aprende um pouco conhecendo, né? E é isso que tu falou, pô, se a gente fosse parar um pouco, né, pra ver, pô, tem pessoas muito interessantes aqui que de repente não tem nada a ver com o que eu faço, mas alguma experiência dela vai me ajudar em alguma coisa, né? Com certeza. Tava conversando com o pessoal da segurança aqui, o Fabrício também. Eles sempre batiam a tecla na consciência situacional. Tu chegar no local, ver tudo, saída, tudo, quem tá ali, quem são as pessoas, pra tua segurança, ter consciência situacional. E eu comecei a ter isso, né? Tanto eles falavam, eu chegava nos lugares. Acabou me ajudando no meu trabalho, né? Eu trabalho com filmagem de casamento. Aí eu ficava sempre ao redor, assim, aí eu conseguia perceber momentos que iam acontecer até antes de acontecer. Então, é uma troca de experiência que vale a pena. Com certeza. Seguindo nas perguntas aqui, então. Agora pra ti, Leandro. Qual que é o estilo que tu mais gosta? Tu já falou, né? Aqui, qual que é o que tu mais gosta aí? Assim, O contact. Kickbox. Full contact e kickbox, né? Os dois, né? E o karatê, né? Que também bate forte no meu coração, né? Eu também desenvolvo na academia o boxe, o Jeet Kune Do do Bruce Lee também, né? Eu sou discípulo do mestre Sérgio Ribeiro. Mas é aquilo, a gente tem uma afinidade, né? Porque talvez pelo fato de eu sempre ter gostado de lutar, luta de ringue, né? E é importante também deixar claro, eu sou o primeiro mestre de kickbox formado no Rio Grande do Sul. Sou pela federação oficial, eu sou o primeiro mestre formado, né? De kickbox, né? Formado pelo mestre que introduziu o kickbox aqui no Sul, né? Que é o mestre Badik Daer de Cruz Alta. Eu fui diretor técnico da Federação Gaúcha de Kickbox, né? Por muitos anos, fui diretor técnico de graduação e fui o primeiro mestre formado. Me formei em Full Contact, quarto dan, em 99. Em 99 fui formado mestre em Full Contact. Né? E tudo isso aí por tua conta, não tinha ajuda de governo, não tinha de nada para disseminar. Ajuda de trabalho, de treino, né? Eu dou aula de jovem, né? Saí de casa bem jovem, saí de casa para morar sozinho, né? Antes dos 20 anos, né? Então eu fui me sustentar, trabalho, meus pais já são falecidos. As minhas conquistas, também sou licenciado em filosofia, né? Também sou escritor de livros também, né? Tenho 5 livros escritos, estou lançando agora mais alguns livros. Que massa. Agora esse ano eu lanço um que é Conhecendo Platão e Aristóteles, que eu tenho um livro que eu lancei também, que é Filosofia das Artes Marciais, Vivências, né? Esse eu encontro em livrarias aqui na cidade. Show. Né? E pela internet também encontro. Kickbox também, minha vida dedicada a esta arte,
né? Mas Tem tudo que tu bastante- escreveu. tem livros mesmo, né? Lançados e tudo mais aí que estão circulando na internet. Aí, Tudo por tua conta, tu teve ajuda de alguém? É autor independente, né? Tu independente. Eu sou autor independente, né? Sem editora, né? Só faço meus livros tudo pela gráfica e tudo mais. Isso que é complicado aqui no nosso país, né? Até a gente tava conversando com o Rodrigão até, Sim. que ele vai disputar o título de campeão mundial de força, né? O homem mais forte do mundo. E aí eu tava comentando com ele que eu tava num podcast, agora ajudando, acho que nem era meu podcast. E tem o Extreme, que é aquela competição que o pessoal faz ali em Rio Grande, né? Que vão correndo até o Chuí lá. E aí um dos participantes era um bombeiro. E aí ele falou que é muito difícil conseguir apoio, principalmente do governo e tudo. Que geralmente ele tem que correr atrás de pessoas que queiram ajudar de bom coração, né? Só que aí vem competir um cara que era da China, aqui no Extreme. Sim. E tinha ajuda do governo. O governo mandou até um intérprete pra ajudar ele a correr aqui. Então, pra te ver, pra eles era importante, né? E aqui a gente tem... Tu foi campeão Foi mundial. campeão mundial de kickbox em Imagina. 2022, em fevereiro. Disputei o título. O cinturão tá lá. Eu não consegui trazer que ele tá dentro de um quadro. E aí não ia dar tempo de me atrasar. E agora, dia 17 de dezembro de 2022, eu sei que eu de Full Contact, em São Paulo, Brasil Paulista. Homologado o título pelo tricampeão do mundo, o Isaú Soares Torrão, o grão-mestre Torrão. Todo mundo conhece ele. Né? Bota umas revistas antigas, aquelas, ele desafiava todo mundo. As revistas ele aparecia. Ele foi campeão brasileiro de karatê de contato em 86. Imagina. Foi tricampeão mundial de kickbox e full contact. Hoje ele tem 65 anos. Dá aula até hoje, tem um trabalho forte também. Imagina, é que a gente valoriza tanto aqui no Brasil o futebol, né? Que tá tão mal, né? E a gente esquece de olhar outras coisas, né? Pô, que baita marketing se pegasse o hype de todas as séries que tá tendo agora, tipo Cobra Kai, como a gente falou, e falasse, ó, nós temos um campeão aqui de karatê, de kickbox e tudo, com apoio aqui do partido tal. Pô, é que o pessoal não se liga nisso, né? Complicado. Tá. Tu já falou aqui, tu gosta mais do kickbox, do full contact e tudo. E do karatê, né? Eu não E do posso karatê. o karatê de contato, né? O karatê, né? Que eu desenvolvo na academia. Eu trabalho com criança de 5 anos, né? De 5 anos? Sim, eu tenho crianças com 5 anos, 6 anos, 7 anos. Tem meninas, meninos, todas as idades. Academia. Massa. E tu, Marcelo? O que tu mais curte aí na tua... Olha, eu sou suspeito também para falar, né? Eu poderia dizer que o melhor estilo é o meu, mas é o melhor estilo para mim, né? Pro meu objetivo. Lógico que eu acredito que todos os estilos de combate são importantes e são necessários. Todos são bons se tiver uma raiz, uma autenticidade de mestre e discípulo organizada, né? E não essas, às vezes a gente vê algumas inventadas, né? Que tu nem sabe quem é quem ou da onde veio, né? Isso é ruim, até porque isso causa outros riscos, mas não vamos entrar nesse assunto. Particularmente, eu acredito que a minha arte é a preferida, né? Para mim, pela utilização dela, né? Pela capacidade de poder utilizar em qualquer momento e a visão do método de utilização dela. Como eu disse, para mim, eu acredito que todo mundo tem que escolher o que é melhor para si, o que traz melhor alegria e saúde para sua vida. Se a pessoa quer competir, ótimo. Se a pessoa quer filosofia, ótimo. Se a pessoa só quer alguma coisa para ter uma melhor qualidade corporal, né, uma saúde melhor, sim, perfeito também. Eu acho que tu mencionou uma vez que tu não é tanto das armas, né? Tu é mais... Não, na realidade existe, dentro desses 9 estilos que eu pratico, né, existe alguns estilos que eu treino mais ou que eu tenho mais conhecimento, que me foi ensinado mais do que outros, né. Tem estilos que eu ainda não vi tanto comparado. Então, na realidade, eu pratico muito Gyoku-ryu Koshijutsu, né, e também Koto-ryu Koppojutsu, né. Além disso, que é aqueles Tokaguri Ninjutsu. dos pontos vitais? Não. Koshijutsu seria ataque aos tecidos, ataque a nervos, a tecidos moles, né? E Koppojutsu seria ataque à estrutura óssea, fraturar a coluna do adversário, né? E Tokaguri Ryu Ninjutsu, que seriam as técnicas de Ninpo mais tradicionais. E em todos esses estilos que eu mencionei, esses 3 estilos, envolve armas. Sim, todos eles têm armas, mais de um tipo de arma,
utilizado. Aquilo que a gente vê nas séries e filmes, que a pessoa chega e aperta aqui e a pessoa desmaia. É real aquilo ou não? Tem um pouco de exagero da parte cinematográfica, mas sim, existem os pontos, né? Que no Japão é chamado de kyushu, né? Um método antigo, kyushu. Existem diversos pontos no corpo, né? Diversos ressonadores, e cada um deles tem uma resposta. Tem pontos de dor, sim, lugares que tu pode golpear, que tu pode pressionar, que causam dor, assim como, por exemplo, o pessoal faz a massagem, que tem pontos de alivio, de relaxamento no tecido muscular, né? Mas tem também os pontos de dor. E nisso tu também pode ver o estudo de ossos, onde é mais fácil ou mais difícil fraturar um. Existem sim, né? Depende, cada escola tem um estudo específico, né? Cada escola tem uma quantidade de kyushus, tem algumas escolas que são famosas exatamente por seu estudo em kyushu. Takagi Yoshin Ryu Juken Taijutsu é uma delas, que era uma escola utilizada por guarda-costas dentro dos castelos que eles atuavam. Eles têm um estudo da anatomia humana bem completo, assim. E ao mesmo tempo tem o outro lado da moeda, assim como existem os pontos, os kyushus que causam dor, que fraturam ossos, tem também o outro lado da moeda, que é utilizar os pontos de cura, né, para aliviar pressões no corpo, para sanar, né, reestruturar o corpo. Que nem aqui no Karate Kid lá, quando o Daniel-san machuca a perna, aí o mestre Miyagi bate as mãos, esfrega e faz uma massagem lá pro cara voltar. Coloca no lugar. Sim. Show. Tem. Seguindo com as perguntas aqui, então, eu vou te perguntar agora pro mestre Leandro aqui, como que foi ganhar o Mundial, né, de Kickbox? Uma emoção muito grande, porque... Esse é o título do Mundial, não? Não, esse aqui é o cinturão de campeão brasileiro de Full Contact. Esse é o brasileiro. brasileiro. No quadro, de campeão brasileiro de Full Contact, profissional. É o de campeão mundial do kickbox, está na academia, só que ele tá dentro de uma moldura. Tem que ser, né? Tem que abrir todo ele. Sim. Ele tem umas placas com dourado. E aí, para evitar que o pessoal chega tocando, né? Sim, esse aqui, sim. como é recente, eu vou fazer depois essa moldura. Só que não fiz ainda, até porque tem meio carinha pra fazer, né? E aí também, como o pessoal fica pedindo para olhar, né? Tocar nele, ver, então aí é tranquilo. Até ver que tem umas marcas dos dedos do pessoal. Tocar, porque ele é branco, né? Sim. O outro também é branco. Mas a emoção é muito grande, por quê? Porque são sonhos. São sonhos da minha infância, entendeu? Eu ver Mestre Torrão, Mestre Sérgio Battarelli, Mestre Paulo Zorello, esses caras tudo que são os ícones, Mestres Augusto Alvarenga, que inclusive é uma coisa muito importante, pessoas que eu passei toda a minha infância de uma certa forma idolatrando como grandes ídolos para mim como mestres. Hoje eu conheço cada um deles, hoje eu converso com cada um deles, hoje a gente se conversa por telefone, de igual para igual. Hoje eu tenho diplomas assinados por eles de mestre, né? Então, quer dizer, é uma coisa que a gente vai... Um sonho, a meta, ela só se realiza quando a gente concretiza. Sim. Então, quer dizer, só que eu não deixei a ansiedade falar mais alto, veio acontecer naturalmente. No tempo certo. Veio no tempo certo, ou seja, não era para mim ter sido campeão. O primeiro título brasileiro que eu disputei foi no ano de 98. Né? Aí eu fiquei medalha de bronze, fiquei terceiro colocado. Foram em torno de 6 lutas que eu fiz. Né? Foram 3 dias de campeonato, como amador ainda. E foi uma luta, trancar e quebrei o nariz, trinquei o seio da face, né? Ficou com uma fissura, não quebrou, mas deu uma fissura. Tem uma, muita dor no rosto, né? Deu um período, não tinha o que fazer. Lutando isso. Na luta, né? Não sei se foi quando me quebrou o nariz, né? Mas é quebrado, né? Então, uau! Quebrou. Não sei se quebrou aqui junto, sei que a dor era muito grande na época, em 98, outras tecnologias também de exames para ser feita, né? Sim. E aí, tem uma fissura aqui, não tem que fazer, sabe? Não tinha que mexer, mas a dor, o olho pulsava, levou acho que um mês, aquela cisgada aí, não podia levar soco na cabeça, não podia boxear, né, fazer sparring com ninguém, mas são coisas que foram vindo, né, e tudo mais. Mas, tranquilo. Só que tem um tempo para essas coisas acontecerem. Depois participei de outros torneios, fui campeão brasileiro de karatê, fui campeão intercontinental da kickbox. E sempre fica o aprendizado, né? Sim, campeão. Só que aí,
Aí nesse meio tempo, meu pai faleceu, depois minha mãe faleceu, minha avó faleceu, perdi minha mãe e minha avó em 8 dias de diferença uma da outra, né? Minha avó faleceu em 18 de novembro de 2018 e minha mãe 27 de novembro de 2018. Foram 8 dias, uma semana uma da outra, quando as duas faleceram. Aquela coisa toda, aí algumas lesões, cirurgias, que eu fiz algumas cirurgias delicadas, derivadas das pancadas, das lutas, né? E tudo mais, mas Deus foi tão maravilhoso comigo que me deixou perfeito, entendeu? Cirurgias que eram bastante delicadas por médico, nem eu operei com médico daqui, me operei com médico de fora, não que não tivesse competências daqui também, mas acabei me acertando com um de fora de Pelotas, né, que foi o que me deu a certeza de uma cirurgia 100% legal, e como eu sou educador físico também, não teria como fazer uma cirurgia, né, e ficar mancando, entendeu? Então eu poderia ficar bem. E aí, o cara disse, certeira, uma cirurgia bem delicada, poderia dar complicação. Tem pessoas que têm complicação, poderia ficar com uma perna mais curta, né? Nossa. E o cara foi 100% zerado. Né? E tu segue lutando. Normal. É uma coisa que não poderia. Sim. Né? O médico disse na época, né? Mas eu disse, olha, cara, se te faz bem, segue. Entendeu? Tu já se machucou treinando ou lutando? Já me machuquei treinando, já me machuquei fora do dojo também, já. É complicado, porque às vezes é um machucado que te deixa um bom tempo sem treinar. Eu uma vez machuquei meu braço, fiquei 3 meses sem treinar. Nossa. E daí é uma coisa que, querendo ou não, a gente que vem trazendo isso na vida, no dia a dia e durante um largo período, né, de tempo da vida, ficar sem fazer aquilo um dia já é ruim, ficar sem fazer meses é pior ainda, né? E depois ainda tem o retorno, né? Que essa é a questão, não ficar com sequelas para poder retornar. Faz parte do treino se machucar eventualmente, né? Ou da prática quando você está competindo, né? Tu entra num ringue, tu sabe que algum soco, algum golpe tu vai receber porque tu tá ali fazendo aquilo ali, né? Então, em determinado nível é, digamos, natural, né? O problema é quando isso é muito repetitivo ou até mesmo quando tem maldade no meio, né? Daí é complicado. Mas removendo isso, em algumas situações faz parte da prática, né? Afinal de contas, o que nós praticamos é um esporte de combate, é uma luta, né? É um exercício que, se aplicado corretamente, na intensidade, na velocidade, da forma correta, causa dano, causa machucado, fratura, contusão. Então é complicado. Por isso também que a gente comentou antes sobre os falsos professores. Eu comentei, né? E eu disse que o problema era outro, e é por causa disso. O problema de tu pegar pessoas, falsos mestres, falsos professores, estilos inventados no quintal de casa por um devaneio qualquer, isso traz risco para as pessoas, porque na hora que a pessoa precisar da arte marcial, isso pode colocar a pessoa num hospital ou até pior, levar à morte, porque a pessoa vai faltar o conhecimento, vai faltar a técnica adequada, a prática adequada, e aquilo ali vai ser mais danoso ainda para a vida dela do que se ela não tivesse feito nada, porque daí naquele momento ela não teria uma falsa técnica, uma ilusão de que tem alguma técnica quando na realidade não tem. Sim. Né? Então é isso. Então faz parte da arte marcial certos machucados, mas tudo depende do nível, da intensidade, de como aconteceu aquilo, né? E até porque acidentes acontecem, às vezes Sim. a gente está andando na rua aí, é passível de alguém passar com um carro por cima da gente, a Sim. gente não tem como evitar assim isso, como né? um cozinheiro que cozinha há anos pode se queimar num descuido. Exatamente, né? Então certos danos, certos machucados são naturais. Também já machuquei, tenho ossos fora do lugar, inchados, nariz torto, coisas assim, tem a mesma razão, né? Faz parte, né? A prática tem disso, né? Exatamente. Na realidade, o que acontece? A gente mitiga isso, diminui o máximo possível, permite que a prática seja estudada, que se tem o desenvolvimento, como o mestre Leandro também já comentou, que tem os estágios, o desenvolvimento correto, até para evitar os danos, as lesões desnecessárias, né, os machucados, os acidentes, diminuir o máximo possível a probabilidade disso. Faz parte, mas ninguém quer também. Todo mundo tem que trabalhar. Tem gente que entra na escola já querendo quebrar a telha no primeiro dia, né? Sim. É complicado. É quebrar a mão. Sem dúvida.
Seguindo nas perguntas, então, aqui. Tá. Tu já falou mais ou menos como é que foi lá, tu ganhar o título. Como é que foi o campeonato? Tu foi lutando e foi se classificando? Não. Como eu sou profissional, né? Eu lutei amador até 98. A partir de 99 eu passei a ser profissional. Aí profissional são lutas casadas, né? Porque aí são rounds maiores, né? Ah, tipo que nem o boxe. São mais rounds. Não tem no capacete não usa nada, né? No kickbox, só a bermuda, só o short do kickbox, a coquilha, luva de boxe e o bucal. Nada mais. Sem caneleira, sem nada nos pés, corpo nu, né? E a luva deu. E as bandagens nas mãos. No full contact, tu luta de calça, caneleira, botinha, que é um material específico, que estufada fica em cima da parte do peito do pé, porque foi criado na década de 70 para evitar os traumas, né? Até uns acidentes maiores, até uma pessoa entrar em coma, né? A faixa preta, quem quiser lutar com a faixa preta, eu lutei com a minha preta, né? E a coquilha, bucal e luva de boxe, né? Então não luta de proteção, não usa colete tórax, não usa caneleira, aquelas que é enorme, não, é só uma proteção básica para evitar um acidente maior num golpe contra um adversário, até porque somos seres humanos, né? Sim. Não somos robô. E aí o arranjo da luta, tipo assim, um campeão de tal região... O que tá ranqueado contra o ranqueado, tá. Entendeu? Então tu luta com um cara que já tá no ranking, né? Acima, como eu tava no segundo do ranking, aí eu fui convidado para lutar, aí aceitei e fui, e graças a Deus tá aqui também, algumas lesões e tudo mais, né? Uma costela fraturada, aquela coisa toda, algumas trincadas aí, mas faz parte, não sinto mais nada. Já se fosse fácil, qualquer um seria campeão do, né? Mas esses detalhes é muito importante, porque são uma superação, entendeu? Mas não é que dizer, como eu digo às vezes, que o aluno, que o discípulo, ele vá ter que seguir a mesma carreira do mestre no sentido de lutar dentro, vamos supor, do kickbox, por exemplo, do full contact, ou até do karatê de contato. Não, mas ele seja treinado da mesma forma, entendeu? Eu disse na academia lá, não tem que ser obrigado a lutar, nem na academia precisa lutar. Se não quiser lutar na academia, não luta. Né? Não é obrigado. O importante lá é que ele esteja lá conhecendo, aprimorando a técnica, aprendendo a autodefesa também, junto com uma atividade física. Né? Então não é só esse lado, né? Do lado competitivo, né? É que eu digo por mim, eu falo pela minha pessoa, eu individual Leandro, eu gosto de luta, sempre gostei de combate, sempre gostei de luta, entendeu? Então eu ainda estou lutando com essa atividade. Né? Assim como na tua vai ter gente que vai gostar de espada, vai ter gente que vai gostar de nunchaku. Isso. Nunchaku é chinês, ele acaba não fazendo parte. Desculpa. Sim, espada, bastão. Essa parte eu vou cortar depois. Até no Nunchaku. Tu trouxe Nunchaku? Posso ver? Eu sabia usar. Nunchaku. Mas eu não usava esse, eu usava um que era de corda dupla. Sei. Eu tenho vários. Eu não vou fazer aqui. Mas eu me lembrava. Mas é curto? É porque é o tamanho da palma da mão, né? Tá. Acertar, né? Esse aqui pra mim não dá. Não, mas teria que ser com o palma da tua mão. Show de bola, viu? Um Eu sei um pouco, é que eu não vou demonstrar agora porque esse aqui não dá pra minha mão. E Nunchaku eu uso de cabo de vassoura. Fazer cabo de vassoura. Sim, eu fiz de cabo de vassoura. Eu fiz. Sempre vem de noite andando com essa bolsa nas costas. Porque eu sempre estava na academia, né? Em 2020 quase fui assaltado, né? Capaz. De a pé, o cara achou o baixinho dessa. Porque aí, né? Não vamos entrar em detalhe. Mas eu também, o pessoal vê assim, o pessoal pensa, gordinho, é lento. Roubaram o celular da Suance na praça ali, mas botei pra correr e a gente pegou o ladrão. O que acontece hoje? Tem que ter muito cuidado pra, né? Porque tem muita doença, né? Então, são muitas pessoas na rua assim, que a gente não conhece a procedência, né? E sair se agarrando corpo a corpo. É questão de pensamento também, né? Sim. Você deu no soco do cara, vai me corta a mão aí, tem isso também. Citando o mestre Miyagi de novo aqui, né? O melhor jeito de vencer uma briga é não brigar. Exato. É que na verdade tu andar em lugar errado e hora errada. Né? Eu tenho conhecidos aí que, né, os caras se deram muito mal em muitas situações aí. Mas o que acontece? Eu mesmo, a minha carreira como, vamos dizer assim, como noitada. Né? Eu parei bem jovem, eu parei em festa em Pelotas com 19 anos de idade. Com 19, quando as pessoas estavam começando a sair, eu parei. Nunca mais me viu em festa na danceteria. Por quê? Porque eu não percebia que para mim combinava. Aí um dia eu estou na frente de uma festa, na cidade não existe mais,
Aí eu comecei a observar, eram as mesmas pessoas chegando. E eu já era tão conhecido, tão amigo dos caras, que eu não pagava pra entrar nas festas. Eu não bebo, então eu não ia consumir. Os caras sempre, de repente, davam uma confusão, como os caras, meus amigos, segurança, a maioria tu também tá na minha academia, ou musculação, coisa, só que eu era mais velho. Então eu ficava na volta ali. Né? Então, os caras, se dá uma bronca aí, tu dá uma força, né, o Leandro? Não, tranquilo, deixa aí. Então eu ficava na frente, entrava lá, dava uma voltinha, entrava, saía. Só que eu comecei a perceber uma coisa, não sei se talvez por fato de eu, né, de ser muito temente a Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aquelas mesmas meninas entrando, aqueles mesmos caras, sabe? Aí tu percebia assim, chegava 2, 3 da manhã, aquela coisa ali, sabe? Nada contra, óbvio, né? A festa é legal, né? Mas, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não combina pra mim. Eu vou embora pra casa. E nunca mais fui, cara. Tu vê? Nunca mais fui. Isso foi no ano início de 95, foi isso aí. Lá pra janeiro de 95. Desencantei, sabe? Desencantei. Porque aí tu te acorda no outro dia, o cara era cansado. Aí, tem sabe? isso. E não, aí daqui a pouco tu passa, por exemplo, eu tava em festa, eles passavam no carro um encontrão, aí bate uma garrafa de cerveja, um copo de cerveja, que na época quando eu andava na noite ainda vendia era de garrafa. Quanto o cara ia levar garrafaço na cara? Entendeu? Era garrafa, os garçons andavam com aquelas coisas aqui, com as garrafas em cima. E aí já te servia ali, tu ficava com a garrafa de cerveja tomando aqui na noite, dava uma briga. Quando depois mudou a chocolatinha, né? A copa, aí eu já não peguei mais essa noite. Isso aí os caras comentam. Mas a noite é complicada, né? Porque é lugares, entendeu? É lugares. Aí o cara, por ser lutador, os caras estão 5, 6, tá? E tu treina mesmo, pá. Entendeu? E já é um agravante, se dá algum problema também. É que aqui. É um conjunto, né? Vira uma mistura. Uma digamos. corrente de energias ali, porque nem todo mundo vai pra festa e de repente o cara tá ali, brigou com a mulher. Não, se a gente briga numa festa e eu te locauteio aí, a briga desmaiou. Agora, se tu me locauteia, lutador de kickbox. E aí imagina. E o que o cara pensa hoje? Por exemplo, aí eu tô, largamos ali, eu te dou um soco no rosto, em cheio. O meu tá sei lá batendo 15 rounds de saco de pancada. Entendeu? A minha mão tá uma pedra. Bum! No teu rosto. Tu, pum, cai. Não foi tanto estrago porque tu me impulsionou. Só que, infelizmente, atrás tinha uma nova ali, pontiagudo. Tu deu de cabeça. Abrisse um furo na nuca. Coma profundo. Não acorda mais. Aí chega a tua família e fala, cara, o cara tá morto ali. Chega pros teus pais, pra tua família, olha, o Emerson tá em coma, não sabe quando vai acordar. Quando acorda todo leve, desfibrinando as calças. Quem é o culpado? Então, as pessoas têm que ter muita consciência disso, entendeu? Vocês chegaram a ver a luta do Whindersson com o Popó? Não vi, não acompanhei. Cara, eu vi e dava pra ver que o Popó tava se segurando muito e tava muito fácil pra ele. Cara, e o Whindersson se preparou por 1 ano, sabe? E pegou o cara lá que tinha experiência e tipo... E muito mais velho. Muito mais velho. Ele tem minha idade. Ele tem 47 Popó. Mas tem minha idade. Treina há quantos anos? Ele não se compara esse 1 ano dele com os 20, 30 de treino do Popó, né? Aí sim, tá, né? E o Popó se segurou muito, porque se ele fosse com um soco, tinha derrubado. Já. Tu comentou uma coisa, eu sempre digo, não se dá chance pro azar, né? Uma frase bem... Isso, eu também. É isso, a gente não dá chance pro azar, tu não anda em ambientes, acontece essas coisas, como o Leandro comentou, o pessoal às vezes quer testar, olha ali o fulano, vamos testar, né? Essa questão toda do acidente, acontece um acidente, a pessoa só deu um soco, mas botou o outro em coma, tu vai terminar na prisão, entende? Por causa de um soco, né? Então tem que pensar muito sempre antes. Concordo. Que a gente tem que separar, né? Mudar o geral, entendeu? Claro, tem pessoas que, tipo um policial, um segurança de uma danceteria, ele tá ali propício aquilo ali, porque ele já tá a profissão dele é aquilo ali. Mas o cara que, não combina a atividade, não combina bebida, entendeu? Altera os humores, altera os ânimos, e tudo uma coisa leva a outra, entendeu? Então por que tu vai estar naquele ambiente ali? E outra coisa, vou ir lá com a minha esposa, aí eu vou no banheiro, a minha esposa tá aí, passa um cara ali, gera todo um problema, entendeu? Então não criar a situação, né? Não. Pessoal, o nosso papo tá muito bom. Não deu tempo de fazer todas as perguntas. A gente vai ter que combinar de vir uma outra hora aí, conseguir conversando. Mas, para finalizar o nosso podcast aqui, eu vou pedir para vocês darem um recado pro pessoal de casa, tá? E aí agora pode começar primeiro contigo, Marcelo. Que o pessoal de casa tenha uma vida feliz, né? Uma vida boa,
e saudável, né? Que eles façam o que há de melhor para suas vidas, para serem felizes, para terem bons atos, né? E trazendo de maneira a somar na sociedade, né? Lógico que se procurarem uma atividade física, uma arte marcial, tenho certeza que isso vai trazer um grande fator para suas vidas, vai, em muitos casos até transforma as vidas das pessoas fazer uma arte marcial. Então é isso que eu desejo para as pessoas em casa: felicidade, saúde, né, e capacidade de superar essas adversidades que nós encontramos na nossa vida no dia a dia. Show de bola. Agora tu, mestre Leandro. Aí Bom, pode falar para essa câmera aqui. Bom, eu queria agradecer então a oportunidade de poder estar aqui hoje, né, poder falar um pouco do meu trabalho. Conselho: foquem nos seus sonhos. Só puxa um pouco mais o microfone para ti. Aí. Foquem nos seus sonhos, nas suas realizações, nas suas metas, né? Mas não adianta nós focarmos em tudo que a gente quer se a gente não olhar para dentro de nós mesmos, nos encontrarmos com a gente mesmo. Muitas das vezes a gente acaba buscando sonhos que não são nossos, que são dos outros, né? O Freud Sartre, ele dizia que o inferno está no outro, não em nós. Muitas das vezes pessoas invejosas, recalcadas, elas acabam tentando nos atingir de algum jeito para tentar nos diminuirmos. E se espiritualmente não tivermos força forte, nós acabamos cedendo para essa energia de enfraquecimento. Então, se eu fosse dar bola para pseudos, pilantras, professores que tem em Pelotas, que tem em outros lugares que eu conheço, que tentam denegrir a imagem de muitas pessoas, inclusive a minha, eu não estaria mais com as portas abertas. Por quê? Porque a gente tem uma energia e tem uma estrela muito forte, e isso queima as vistas de quem está no inferno. Então foquem nos seus sonhos, foquem nos seus ideais. O meu sonho foi lá no 83, quando eu botei os pés numa academia de judô. Aos 20 anos eu abri a Academia Garritig, um sonho de criança. Concretizei meu sonho. Procurem academias com professores qualificados, professores formados. Informe-se. Quando chegar na academia, ou aonde essa pessoa dá aula, procure se informar quem foi teu professor, da onde tu surgiu, quem foi teu treinador, qual a instituição que hoje tu pertence, porque tu não pode ficar flutuante de paraquedas, né? E saiam, afastem-se de fofocas, de coisas ruins, não critiquem. Eu não preciso conquistar alunos falando mal do professor Marcelo, eu vou conquistar alunos com o meu trabalho. Né? Hoje lá na minha academia eu tenho professores de outras artes marciais e me sinto honrado por eles me procurarem. Muitos já se desgostaram com as suas modalidades, né? E eu sempre fui um cara com muitos amigos no taekwondo, da capoeira, que era o auge, anos 80, 90 na cidade, que é o que mais tinha, né? Essas artes marciais, e eu tenho grandes amigos nessas modalidades. Então eu digo, procurem se informar quem são os seus treinadores que vocês treinam, né? Procurem conhecer também. E não dê bola, não dê assunto para fofocas. Toda aquela pessoa que é fofoqueira, ela está falando dela mesma. O que a luz atrai? Inseto. Quem está na luz, como na Bíblia diz que as trevas não tem comunhão com a luz não se junta com a escuridão. Então quem está na luz geralmente vai incomodar quem está na escuridão. Então as pessoas que criticam, não critiquem os outros. Procurem melhorar o que está dentro de vocês. Busquem dentro de vocês o melhor. Sejam bons filhos, sejam bons esposos, sejam boas esposas, sejam bons professores, sejam pessoas de bem, que automaticamente a bondade divina vai vir até vocês. E isso eu respondo a vocês, isso durante toda a minha vida, por situações que eu passei de perseverança, que estive em 2013, também não falei aqui, estive em coma em 2003, estou aqui. Se eu tivesse, talvez, dado bola porque foi dito na época para minha esposa, para minha irmã e para minha mãe, eu não estaria aqui, porque eles tinham dado 5 horas de vida, não estaria mais aqui, estaria morto. E eu estou aqui. Acordei do coma, 5 dias depois, assinei uma sequela, estou aqui. Porque eu acreditei e cuidem, porque quem está em coma está escutando tudo, porque eu escutei tudo. Eu estava entubado, mas eu disse tudo que eu escutei. Eu falei para minha esposa, tu falou isso, e o mais engraçado, eu estava de olhos fechados, e eu com os olhos fechados eu conseguia te enxergar.
Porque eu também sou coach, eu dou palestra motivacional, já dei na sessão comercial, aquela coisa toda. Então, muitas coisas eu disse nessas palestras que teve pessoas que se arrepiaram, porque eu não sei se foi uma conexão que eu tive com alguma divindade, porque eu consegui voltar diferente. Tu vê, entendeu? Tu sabe que nós temos aqui o Arthur, que ele morreu, ele teve morto por 8 minutos? 4 minutos, eu dobrei um pouquinho pra ficar mais dramático. Ele teve morto por 4 minutos. E quando ele voltou, ele não se lembrava nem de uma semana anterior. Ele não lembrava de nada. Não, é muito forte, mas não foi coma em luta, não foi coma lutando, nada. Não, foi coma. Eu tenho um problema na vesícula com o Covid junto. Sim. Não, essa história todo mundo já ouviu várias vezes. Nem precisa. Não, mas o meu coma não foi de nocaute, não foi em competição, não foi nada. Então são coisas que a gente acaba vendo que existe uma força superior, né? Então são coisas que as pessoas não acreditam. E o mais engraçado, a doutora, que é uma excelente médica que me atendeu lá na Beneficência, né? Ela ainda disse, olha, no mínimo uns 3 meses para te poder voltar. Porque eu entrei lá gigante, forte pra caramba, saí de lá com a camiseta, entrava acho que 5 dedos na camiseta, assim bem fininho. E provavelmente tu perdeu mais massa muscular do que... Porque eu fiquei sem me alimentar, né? Só por soro, né? Então, quer dizer, um dia eu estava na academia, um cavalo de forte, batendo saco, levantando halteres. No outro dia eu estava dependendo de alguém para me dar um banho. Nossa. Não lembrava de mais nada. E hoje tá aqui. 10 dias depois, eu já estava na academia levantando halteres. Aquilo que levaria 3 meses, em 2 dias eu estava na academia fazendo. Tu vê só, pra provar que memória muscular existe mesmo. Existe. Em 30 dias eu voltei meu peso. Em 30 dias eu voltei o tamanho que eu estava antes. Tu vê. Isso foi em 2013. 25 de novembro de 2013. Essas coisas me motivam a querer voltar pra academia, porque eu sei que eu não vou precisar fazer tudo que eu fiz lá no início, né? Que o início da academia foi muito complicado. Mas agora eu sei que se eu voltar não vai ser tão sofrido como foi no início. E o que o doutor disse pra mim, né? Que seria difícil voltar em questões da mesma potência muscular devido à fragilidade que ficou naquele momento do corpo. Tô mais forte que nunca. Fiquei muito mais forte, vim muito mais renovado. Né? Então é muita coisa que vem em questões também do lado espiritual também. Perdi meu pai de câncer, tinha uma memória muito triste dele doente no hospital. Eu chorava muito para aquilo ali, me angustiava muito aquela memória, porque eu cuidei no hospital à noite. Então ele morreu abraçado em mim. Às 5 da manhã, dia 31 de maio de 2007, ele morreu abraçado em mim. Né? Foi o último suspiro dele, foi abraçado comigo, com a cabeça dele no meu peito. Né? Um homem que pesava 80 e poucos quilos, faleceu com 50 quilos. Né? Então, tu tem experiência no que tu fala. Sim, é como eu digo para as pessoas, cara, eu sou um professor de educação física prático, funcional e ao mesmo tempo realista, porque eu sou cobaia do meu próprio treino. É importante a teoria, mas se não colocar na prática, não tem como eu provar para as pessoas. E eu consigo, se pegar uma pessoa com um peso muito acima, se ela seguir a risca no meu treinamento, do jeito que eu treinar, eu consigo fazer aquela pessoa, num período de meses ou até de 1 ano, conseguir descer o peso daquela pessoa. Se eu pegar um cara comum e o cara realmente quer ser um atleta, eu consigo colocar ele como um atleta profissional. Hoje na cidade tem vários professores de artes marciais, inclusive militam no Muay Thai, que foram meus alunos, eram meus alunos de kickbox. Hoje são campeões, são excelentes campeões no Muay Thai. Mas eles sabem que a essência deles estava no meu kickbox. No kickbox do mestre Leandro, na garra de tigre. A essência está lá. Show de bola. Então isso aí. Então deixa só esse recado aí. Procurem treinar, não importa a arte marcial, não importa seja a arte marcial que você vai treinar, né? Mas procure treinar com excelência e com professores qualificados. De confiança. E de confiança. É importante para que a sua graduação tenha validade no futuro, né? Como o professor aqui, que teve no Japão, como eu, que também sou credenciado no Japão, pela SKF do mestre Hirokazu Kanazawa, que já hoje é falecido, que foi aluno do Moritoshi Nakayama, que era aluno do Gishin Funakoshi, sou também pela Federação Japonesa de Kickbox. Então, são várias instituições, né? Meus mestres, que até trouxe pasta aqui com documentos a mostrar, mas não vai dar tempo também, que eu sei. E olha que a gente já está um tempão aqui. Eu tenho até documentos aqui do Ministério Público, eu tenho também, como documentos como professor de kickbox, eu fui professor de kickbox na Polícia Civil do ano de 97, 98, tenho a assinatura aqui para o delegado, né, para Dilson Mazin, né, quando eu fui instrutor de defesa pessoal e kickbox lá na Polícia Civil, né,
Isso em 97, né? Eu tinha 21 anos, né? 97, 98. Nossa. Então tem muita coisa, a história é muito longa da Garra de Tigre. Não, mas tu vai ter que voltar hoje, aqui. né? Tu vai ter que voltar aqui em outro podcast pra gente conversar então- mais. A gente vai combinar assim. Bom, queria então agradecer ao professor Marcelo, Muito obrigado. ao mestre Leandro. Foi muito legal conversar com vocês. É sempre bom. A gente não tem como fazer uma pergunta só, né? A gente faz uma pergunta e já surge 5 ali no meio ali. Mas a gente vai combinar de voltar outra hora aí pra conversar aí. De repente a gente traz até mais um mestre, de repente, aqui pra conversar junto com a gente, né? De repente alguém com uma visão feminina também, né? Porque a gente não falou, mas existem muitas mulheres que praticam, né? Sim. Inclusive eu fiz uma filmagem de um evento que era um mestre lutando 100 lutas. Agora não me esqueci o nome da modalidade. Sim. E era Hapkido, acho que era, né? Acho que era Hapkido. E aí ele fez 100 lutas pra entrar pro Guinness. E tinha mulher. Tinha mulher nessas lutas que ele venceu ali. Então, a gente vai voltar num outro podcast e vamos falar mais ainda, então. Esse é um grande prazer. Muito obrigado, gente. Eu agradeço. Tá? Foi um papo muito bom. Pessoal que assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. O link de contato do professor e do mestre vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Muito obrigado por quem assistiu aqui. Deixa o seu comentário. Qualquer pergunta, comenta aqui também, que eu mando para eles vão responder. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Show. Muito obrigado. Show.